Se você está cansado de promessas vazias e métodos que não funcionam, respira fundo, porque hoje tudo muda. Nos próximos minutos eu vou te mostrar exatamente o que ninguém nunca te contou sobre ganhar dinheiro de verdade. Sem enrolação, sem milagre, sem papo furado. Se você realmente quer sair do zero e construir uma renda que faça a diferença na sua vida, então fica comigo até o final, porque o que eu vou te revelar agora pode ser o ponto de virada que você estava esperando. Se prepara, porque a partir de hoje você vai aprender a ganhar dinheiro de uma vez por todas. Só 15? Só 15%. Então, se só 15% das pessoas conseguem, depois de atingir o primeiro milhão, continuar milionárias, tão importante, ou mais até do que aprender a fazer dinheiro, é você aprender a preservar e multiplicar seu patrimônio. Que é onde entra muito eu e Perini aqui, né? Então, é uma junção realmente perfeita. Porque não basta chegar lá, você precisa chegar e continuar. E às vezes é mais difícil continuar do que chegar lá. O que eu achei legal uma vez, a gente estava fazendo uma palestra para um grupo de empresários lá do nosso mercado, que já faturam muito e tal. Eles estavam tentando replicar a nossa oferta. E a grande maioria falhou, porque eles não entenderam esse detalhe aqui, que eu acho que eu vou explicar para a galera. O nome do detalhe é sinergia entre parcerias. Por que a minha e do Érico deu certo? Porque é uma sinergia muito importante, perpétuo e lançamento. Cara, faz todo sentido para um cara que vive um modelo de lançamento, e tem vários picos de venda e tal, enquanto não está lançando, ter previsibilidade, fluxo de caixa, vender todo dia, criar audiência para quando lançar, ter um boom muito maior. Então faz muito sentido para a audiência do Érico, cara, aprender lançamento, e ela já está pronta para comprar lançamento. Cara, perpétuo, né? Ela já está pronta. E o contrário também, cara, o meu cara que vende todo dia não fazer lançamento é uma burrice muito grande, porque, cara, você precisa de picos de venda, a maior parte das pessoas não compram no dia a dia, você precisa de um empurrão, um impulso a mais. E aí eu falei, cara, a gente precisa de um novo parceiro para melhorar a nossa oferta, a gente precisa fazer maior. Cara, olha o quão é importante a sinergia entre ganhar dinheiro, que é onde a gente ensina, porque o seu público, por mais que você ensine ele a investir muito bem, eu já ouvi inclusive sair da boca de vocês dois, cara, não adianta você ser o melhor investidor do mundo, cara, eu invisto muito bem, se você aporta pouco. Sim. Você precisa ter volume de aporte. E no modelo que você está atual, talvez você não consiga ter esse volume de aporte nem tão cedo, porque eu tenho um livro que chama 10x, que é mais fácil você chegar em 10 vezes do que o dobro. Então, no modelo atual, na melhor hipótese, você pensa aí na sua casa, aí, na melhor das hipóteses do mundo, no seu emprego, se você é profissional liberal, médico, pensa no melhor cenário do mundo. Você acha que vai dobrar em 5 anos? Não, é muito irrazoável. Agora, num novo modelo, diferente do que você está hoje, não é só possível dobrar, mas é possível você multiplicar por 10. É assim que a teoria das empresas do Google, Facebook, eles usam isso. Eu estudei muito isso. Inclusive, esse próprio lançamento, a gente viveu isso. Porque a gente não queria só aumentar um pouquinho a margem, 30%. A gente queria mais do que dobrar. Então, a gente precisa de um parceiro grande. E mesmo a gente aqui junto, a gente precisa de ideias mais inovadoras. Aí veio a ideia lá do plano perfeito. Então, quando você quer algo muito maior, você precisa ter ideias de uma coisa muito maior. Então, o seu cara lá ele vai precisar ter aporte. No modelo atual vai ser difícil. Porque pelo que ele ganha, que sobra, normalmente sobra pouco. Ele vai precisar de empreendedorismo. E no nosso, cara, não adianta só o cara ganhar dinheiro. Ele precisa preservar, multiplicar. Conheço um monte de gente do digital que ganha muito dinheiro. Aí tem 2 erros. Um, ele não sabe investir. Às vezes até estou dentro dessa. Ontem eu vi que estou um pouco. E o outro, ele não sabe nem entender os conceitos básicos de fluxo de caixa, patrimônio, acumulação ao longo do tempo. Eu sou um cara que fui muito conservador no início da minha... O dinheiro que eu ganhava, cara, é para acumular. Depois de um certo tempo, cara, já acumulei muito, tanto faz se eu gastar ou não, não vai mudar muito. Mas no início da jornada, eu vejo um monte de gente gastando muito mal. Isso acontece muito, cara. Já aconteceu algumas vezes, mais do que os dedos de uma mão aqui. De eu trazer pessoas do digital para cá para serem atendidas pela consultoria que a gente tem, a Portfel, uma consultoria do Brasil. E, eu sei que essa pessoa faz lançamentos de alguns milhões. Já há algum tempo, né? Eu falo, cara, vamos começar a investir. O que você já tem aí? E o cara fala, puta, eu tenho aqui 200 mil. 200 mil? Mas quanto é que você faturou ano passado? Foram 15 milhões. Vai ver o carro dele. E aí tinha 200 mil. Daí eu falei, cara, se você parar de trabalhar, como é que você mantém seu padrão de vida? Não mantenho. Tem que continuar trabalhando. Eu não mantenho. É que na cabeça, no ano que vem, eu vou fazer mais. Só que agora eu vi que eu tenho que investir porque talvez eu não faça mais. Porque se eu não estou fazendo mais do que o ano passado. Então o cara foi sempre gastando, achando que ia continuar vindo dinheiro.
mas por algum motivo ele não pensou bem no produto, aumentou a concorrência, aquilo não aconteceu. E eu sou um exemplo do que você falou também, viu, Ladeira? Porque se eu pego a minha trajetória do 0 até o primeiro milhão, posso falar que foram 7 anos. Ou 12 se eu pego realmente do zero, meu primeiro investimento de R$100. Mas quando eu comecei a ter uma renda, um fluxo maior, que foi quando eu me formei como oficial do Exército, ganhava 4.500, de lá até o primeiro milhão foram 7 anos. Só que aí eu fiz o funnel de lançamento. Aí eu comecei a fazer lançamento. Do primeiro milhão para o segundo, foram 7 meses, cara. Foi muito mais rápido. Eu vi, caramba, isso aqui eclipsou todo o meu esforço anterior. Os 10, né? Só que eu só pude fazer o esforço porque eu tinha dinheiro acumulado, entendeu? Porque eu larguei uma profissão estável pra me arriscar na internet. Só que até hoje vem. Então, às vezes, o hater fala, pô, você ganha mais dinheiro vendendo do que com investimento. Sim, porque a internet me dá uma escala gigantesca no final. Eu vou ganhar muito mais quando vou do Grupo Primo. Mas o investimento foi muito necessário para construir esse antes, para me dar essa base para poder arriscar um pouco mais, e depois para manter esse patrimônio para nunca ficar pobre, cara. Essa eu tenho uma certeza na vida. Eu falo sempre pra Malu, a gente já garantiu a nossa vida e de gerações posteriores desde que a gente passa a educação financeira para as pessoas. Porque não interessa o montante de dinheiro acumulado, é possível gastar, cara. Tem a família americana que é um exemplo muito bom disso, os Vanderbilt. O patriarca da família, ele ganhou muito dinheiro com estradas de ferro e com navegação. Aí ele passou o dinheiro para o filho. O filho dobrou o patrimônio. Eles seriam, em valores atuais, bilionários. Hoje, quando está em encontro da família, 100 anos depois disso, não tem um milionário. Sabia que eu gravei um curso para os meus filhos? Deixa eu apresentar vocês, porque a audiência não conhece, sei lá, tem gente que não conhece. Muita gente conhece, alguns não, alguns né? Mas é bom não, apresentar. é verdade. Então temos aqui Thiago Nigro ali na ponta. Eu vou apresentar igual a seleção, né? Thiago Nigro, sócio fundador do Grupo Primo e do canal O Primo Rico, referência em educação financeira no Brasil e no mundo, mentor de negócios, autor do livro O Homem que Comprou o Tempo e do best-seller Do Mil ao Milhão e outras obras. Também temos aqui Ladeirinha, Leandro Ladeira, criador do método Não tem como Venda Todo Santo Ladeirinha, Dia. né, cara? Muito foda, né? Especialista em copywriting, Instagram e produtos digitais. Possui hoje um dos maiores programas de mentoria para a criação de produtos digitais do Brasil, com mais de 70 mil alunos e 3 mil mentorados. Ganhou o título de maior lançamento do Hotmart em 2023 e 2024 e foi cofundador do produto Mulheres Bem Resolvidas com Kátia Damasceno, um dos maiores cases de produtos digitais do Brasil. Peraí, 2023 também? 2023 foi eu. Ele fez Eu sozinho. fui aumentando. 2023 só eu, 2024 eu e Érico, 2025 a gente. Todo mundo. Caraca, cara. 2026 Parabéns, a hein? gente vai Quem chamar ganha o é Elon vocês. Musk. Em 2026. Parabéns. E temos aqui também o Érico Rocha, criador da fórmula de lançamento do Brasil. Érico é referência absoluta em lançamentos digitais e já formou milhares de alunos ao longo da última década. Seu método ajudou a popularizar o marketing digital. Eu e o Bruno somos crias primeiramente do Érico, depois dos outros, no país, e inspirou o surgimento de diversos especialistas e empreendedores. Com forte foco em storytelling, mentalidade e construção de autoridade, Érico lidera uma das maiores audiências dos setores e é considerado um dos pioneiros no movimento de vender conhecimento online. E também temos aqui Bruno Perini. Marido de Malu Perini. Não, Eu tô orgulhoso, Bolurinha, porque você falou, deixa eu ler aqui, daí eu pensei, mas a Malu é disléxica, fodeu, né? cara. Não, mas eu já tinha lido antes. Eu preciso de um pouco de preparação, mas eu li. O dia que eu achei que eu tinha um negócio. Eu tinha uma realidade diferente, tá? Eu venho de classe média, estudei em escola particular, mas estava sempre atrasada. Então essa era a realidade da minha classe média, né? E aí, eventualmente, eu vou para Londres e começo a trabalhar para banco de investimento, precificando título de dívida pública europeu. Caramba, que legal. Em dinheiro de hoje, eu ganhava 196 mil reais por ano. Perguntei pro ChatGPT para converter e tal. 196 mil reais por mês. Então, pensa no cara de que veio onde eu vim, ganhando 196 mil reais. Vou lá, peço demissão, a história é bem conhecida. Vou no curso de desenvolvimento pessoal, quero seguir meu sonho, peço demissão, vou fundar um negócio, não sei qual é. Eventualmente tenho a ideia de criar um negócio de leilão de imóveis, não sei fazer marketing digital. Eventualmente conheço o Jeff Walker, vou para os Estados Unidos.
e ele me apresenta a fórmula. O primeiro passo é quando eu vi pessoas que eu julgava que eram menores que eu. Ou seja, cara, tinha uma senhorinha lá ensinando a educar sobre ervinhos no jardim. Alecrim é bom para isso, hortelã é bom para isso. Ela estava fazendo $100 mil em 7 dias. Eu conversei com ela, eu toquei ela, não tentou vender nenhum curso para mim. E aquela mulher, assim, foi um tapa na cara. Eu falei, me julguem, me cancelem. Eu falei, cara, se ela consegue, eu consigo também. E eu acho que essa frase me moveu. Passei 4 meses com a fórmula de lançamento na mão, fazendo nada. Fui nesse evento em fevereiro, vi a luz, me converti. Aleluia, não sou mais um ateu do 6 em 7. Foi lá, dia 23 de março de 2023, eu faço R$100 mil em 7 dias, mais de R$100 mil em 7 dias. 2010. 23 de março de 2010. E nesse dia, foi o primeiro negócio. Cara, eu fiz isso com uma fórmula. Só que eu sou filho de funcionário público. E os meus pais, com funcionalismo público, eles eram a classe mais alta da minha família. Pensa que antes eles eram de uma classe anterior, agora eles podiam... Eu acho que na minha família só eu estudei escola particular. E aí, cara... Mas nesse dia eu ainda não tinha um negócio. O que eu fiz com esse dinheiro, cara? Talvez eu não conte essa história. Com todo o dinheiro que sobrou, eu investi tudo em curso. Cara, aquilo tinha sido a minha primeira vez. E na primeira vez, no primeiro lançamento, eu tinha feito R$100 mil, mais de R$100 mil em 7 dias. Na época, R$100 mil dá pra comprar um carro. Não é qualquer carro hoje. Eu sei que, enfim. Carrão. Hoje compra também. Compra, né? Alguma coisa do tipo, né? Mas na época dava pra comprar uma coisa de louco, sabe? E aí, só que eu não sei se eu tinha um negócio. E eu pego esse dinheiro e invisto totalmente em tudo quanto é curso. Qualquer buraco que tinha, eu colocava meu e-mail. Até que teve um evento de um cara que chama Frank Kern. Não sei se vocês conhecem. Das antigas, californiano, morava em La Jolla. Eu comprei o curso do cara, ele fez um evento ao vivo, fui nesse evento ao vivo. E lá tinha um cara palestrando. Essa parte eu acho que eu nunca conto. E um cara palestrando, assim, eu me visto mal. Mas esse cara tá vestido muito mal. Assim, parecia um gangster, sabe? Assim... E aí, só que ele tava falando umas paradas lá que era diferente de lançamento, lembra? Eu tava procurando outras alternativas ao lançamento. Deve ter coisa no mundo que eu não sei. E aí esse cara tava falando, ele desce do palco, foi no Hard Rock Hotel, em San Diego, e tava rolando uma festa... vou falar a verdade, tava rolando uma conferência da festa da Playboy lá. Então tinha você imagina, é San Diego, Hard Rock Hotel, que é um hotel rock and roll, e o carinha tava lá, um monte de mulher de biquíni, e isso era tudo um pouco do marketing digital. O Frank Kern tinha um pouco dessa filosofia mais de party, play hard, e tava rolando essa parada toda. E eu chego na hora do cara e falo assim, cara, me ensina a fazer essa técnica que você falou ali no palco. Aí ele virou pra mim e falou assim, te ensino. São 5 mil euros, ele era da França, 5 mil euros. Eu falei, 5 mil euros, você faz a transferência aqui mais VAT, que é 22%, não sabe nem o que era isso, mais 22% você paga o VAT, e eu te ensino agora. E, cara, quer saber de uma coisa? Pensa num cara que tinha feito R$100 mil em 7 dias, quase $100 mil em 7 dias. Né? Nessa época, sim, né? Total. Tinha feito $107. Eu falei, cara, beleza. Eu tava com a minha esposa olha pra ele, julgou pelas aparências, cancela, e ela fala assim, esse você vai pagar 5? Cara, isso aqui tá com cara de golpe, brother. E aí eu lembro que eu nunca tinha feito uma transferência pra França, mas eu morava na Inglaterra, dei um jeito lá, transferi pra França, mais VAT, $5 mil. E ele falou assim, então agora eu vou te explicar. Era só uma explicação. A gente sobe pro rooftop, que era um hotel que tava rolando tudo, essas paradas todas. Cara, subi no rooftop, e no rooftop tinha uma piscina. E eu vou te falar, era Playboy, as coisinhas da Playboy, pra tudo quanto é lado. Meu Deus. Minha esposa desconcertada com aquela situação, né? Parecia o Silicon Valley lá, entendeu? E eu acabado de transferir 5 mil euros, mais VAT pra esse cara, e ele falou, tem alguma coisa pra escrever? E eu só meio assim, não tem alguma coisa pra escrever. Aí ele pega um guardanapo e fala, você vai fazer isso? E aí tinha um deal no negócio. Se eu executasse... e não faturasse pelo menos 5 mil euros, ele devolvia o meu dinheiro, mas se eu não executasse exatamente quando ele falou, e do jeito que ele falou, eu... Perdi o dinheiro. Aí eu tava concentrado, cara. Eu tava no inferno aí, ó. No negócio que você imagina o que é o inferno, é praticamente isso. E aí eu ouvindo cada palavra dele. E ele vira pra mim e fala assim, cara, você vai fazer uma coisa que chama webinário.
Inclusive, eu sou dono do domínio webinário.com.br até hoje. É mesmo? Porque na época não tinha live. Você vai fazer um webinário e você vai falar isso. Hoje você vai gravar um criativo assim. Eu saio de lá, falei, cara, isso não vai dar certo. Perdi meu dinheiro. Literalmente, né? Meu Deus. Aí eu faço o webinário. Eu desço lá, gravo um criativo. E esse criativo tá até hoje no meu canal. Provavelmente é o primeiro vídeo no meu canal. Eu na frente do Rádio Hot Hotel. Inclusive era um produto não meu. Era um produto pro meu irmão, que era o expert de negócio. Tô lá. E eu juro que eu vou chegar porque que eu entendi que eu tinha um negócio nesse dia. Não necessariamente nesse dia, mas essa ideia vai chegar. Não, junto com as Playboy E lá, aí, né? cara... Entendi. Total. Pelo menos no quartinho escuro. Acho que a gente, Agora a gente não não vai chegamos nessa- vender Cara, muita Black, mas passeio gravo- da Playboy a gente vai. Eu gravo criativo para um webinário do meu irmão sobre leilão de imóveis. Eventualmente, acontece o webinário, que eu já estava em Londres nessa época, a gente vende R$32 mil. Isso era mais que 5 mil euros na época. Eu falei, incrível, muito massa, R$32 mil, que massa. Aí eu ligo pro cara e falo assim, me dá mais uma consultoria. Parecia um drogado, sabe? Por favor, ele, cara, larga do meu pé. Ele falava essas coisas. Inclusive, ele era um loucão, especialista de sedução. Então, ele ensinava homens a seduzir mulheres, pessoas que eram mais tímidas, enfim. Esse cara tá no mercado ainda ou não? Já sumiu? Não com isso. Porque ele depois casou, né? É difícil de estar nesse mercado Sim, depois tem que parar de casado. seduzir as pessoas. Mas ele tá no depois de mercado, casa. assim. É interessante. É interessante, mas imagina ele falando assim, vou sair com meus clientes. Né? Acho que não é Vou ensinar interessante. como se faz, né? Mas enfim, é essa parada. E aí, cara, ele falou, cara, larga do meu pé, acabou. Não, foi só isso aí. Aí eu falei, pelo amor de Deus, toma aqui mais 5 mil euros pra você me ensinar mais alguma coisa. Ele falou assim, cara, eu vou te ensinar a coisa mais simples do mundo. Só que é o seguinte, o que eu vou te ensinar? Inclusive, às vezes eu falo isso com meu nome. Você tem que adivinhar antes. Porque depois que eu te falar, não vale falar que você já sabia. Aí eu falei, não sei o que é, me ensina. Transfiro o dinheiro pra ele. 5 mil euros? E 5 mil euros de novo. Mais VAT, que pra quem nunca tá acostumado com isso, né? O cara fala o preço, mas depois tem um imposto em cima, você não tá, no Brasil você já fala tudo junto. E eu chego pra ele e ele falou assim, beleza, tá preparada? E você vai ter que fazer isso. E aí foi uma palavra, cara, que ele falou. A consultoria foi uma palavra. Ele vira pra mim, Acho depois que ele do seduziu dinheiro... você antes disso, né? Depois do Agora dinheiro, tá ele falou a claro. seguinte palavra. Tiago, juro por Deus, ele tá preparado? Eu falei assim, tô. Ele falou, repete. Eu fiquei muito puto com ele. Porque eu falei, pô, já sabia disso. Não, você tinha que ter falado antes. Mas eu já tinha transferido dinheiro. Fiquei bravo. Ele é francês? Ele é francês. E francês, meu, não sei teria se você feito sabe. por 2.500. Eu não sei se tem um francês atingindo, mas francês no habitat natural dele. Não é esses franceses que vêm do Brasil, gostam do Brasil, não. No habitat natural, ele dá meio que na lata, assim, né? Repete. Aí fiquei bravo, sei lá o quê, mas já tinha transferido. Deu se eu não fizesse pelo menos aquele dinheiro. E aí repeti. E, cara, ele fiz, sei lá, mais 28 mil reais. Não foi tão bom quanto o primeiro, mas também, porra. Só que aí que eu saquei uma coisa. E naquele dia me deu um insight. Eu tinha a fórmula, que tinha feito mais de cerca de 100 mil dólares em 7 dias, não sei quanto estava o dólar na época, eu vi em real. Só que às vezes a gente não repete. E a base do negócio é o quê? Se encontrar alguma coisa aí, repetir. Naquele momento, eu ligo pro meu irmão, que morava no Brasil, mora no Brasil, né? Eu não morava, e falo assim, cara, a gente vai repetir. A gente vai repetir. A gente tem um negócio. E aí eu volto pra fórmula, tá? Porque dentro de tudo que eu tinha testado na época, era o que mais tinha resultado. E era engraçado. Eu faço 100 mil reais em 7 dias, 100 mil dólares em março. Eu passo 6 meses sem faturar. Esses faturamentos aqui e ali, testando uma coisa. E, eventualmente, no resto do tempo, eu faturo que na época era para mim 2,5 milhões. Só porque eu entendi uma palavra. Repete. Depois de 2,5 milhões, a coisa foi dando um montão. Tinha mais dinheiro para investir, aquela coisa toda. E criou esse movimento que o Brasil tem. A genialidade está no simples, né? Hoje, na época, eu fiquei muito puto com ele. Mas talvez tenha sido um dos maiores ensinamentos. Por quê? Parece simples assim. O mercado dos Estados Unidos não cresceu como o do Brasil. Bem diferente. Há discussões que o mercado brasileiro, nas suas proporções de tamanho, é mais avançado hoje em lançamentos do que o próprio mercado dos Estados Unidos. Por quê? O cara lançava um produto e ele não
Repetia. Aí ele procurava nova objeto, shining object, que ele chamou, objeto brilhante, o novo negócio. Aí ele lança. E naquele momento, eu entendi, cara, de 2013, falei assim, cara, eu tenho o produto. Nada do que eu testo funciona tão bem, pra mim, do que esse negócio. Esse negócio vale negócio. E esse negócio vale dinheiro. No sentido de gera dinheiro. Vale dinheiro porque gera dinheiro. E de 2013 até hoje a data, pelo fato de eu ter mantido a consistência de repetir. Quando eu falo repetir, não me confundam, tá, gente? Repetir não é simplesmente repetir palavra por palavra. É repetir amplificando. Pegando os fundamentos e fazendo cada vez melhor. Eu acredito que vocês fazem esse podcast, vocês repetem muito do que funciona. Mas vocês devem me perguntar, cara, o que eu posso fazer para apimentar? Então, o tempo inteiro é você buscar melhoria contínua na base daquilo que funciona. E por, sei lá, 2013 a 2020, eu criei uma legião de empreendedores que, pelo fato de estar me seguindo na época, aprenderam essa filosofia. Cara, acha uma coisa boa, acha uma coisa que funciona, foca naquilo, procura melhorar aquilo. E por 10 anos, mais de 10 anos, eu procuro aprimorar a uma técnica que até hoje, para mim, é uma das técnicas mais fundamentais que criou esse mercado no Brasil. Cara, que bacana. Muito massa. Repete. Não, Repetiu engraçado, 32, né? Porque vira e mexe, eu me estudo. Eu estudo as coisas que eu já fiz que deram muito certo, porque eu acho que vai funcionar. Mano, faz muito bem isso. Vocês já pararam para pensar que às vezes no nosso Que eu negócio a gente esqueço. faz uma coisa massa? E eu não sei se vocês já se viram nessa situação. Você faz uma coisa massa e na loucura do desenvolvimento, da melhoria contínua, você meio que esquece. Sim. E aí você, cara, de repente você volta nessa uma coisa que era o mais básico do básico do básico, sem firula. Sei lá, o Thiago tá gravando os rios dele sem Que é um toda essa básico. parafernália que tem aqui. Tem a câmera 1, 2, 3, eu não sei qual que eu olho aqui. Meu Deus, e tipo, tem LED atrás, e aí, antes de estar aqui, ele tá lá gravando raiz. Não sei nem se ele tava com lapela. E às vezes a gente passa muito e esquece do clássico. E assim, teve um jogador de vôlei que fez a forma, fez 6 em 7, e ele fala que é o seguinte, no caos do jogo do vôlei, às vezes você tem trocentas mil jogadas, a bola de 3, sei lá o quê, e às vezes tá tudo dando errado. E ele fala o seguinte, quando tá tudo dando errado, o que você faz? O cara do vôlei, eles se reúnem e falam assim, cara, o mais básico do básico, vamos jogar o básico. E aí naquele básico ele tem estabilidade, vê resultado, e vai. Dietas mirabolantes do que tem hoje, né? Mas, cara, o básico. É o que funciona. Pra quem entende o simples. E, claro, coloca pimenta, coloca alguma coisinha. Mas quando você entende o clássico, ele passa a ser muito poderoso. E na visão de vocês, qual é a principal ilusão que as pessoas têm sobre ganhar dinheiro na internet, assim? Porque todo mundo sabe que é possível, mas o pessoal às vezes comete erros ou pensa sobre coisas que não são reais. Levantando a mão. Presente. Cara, eu acho que uma das principais ilusões é que o ganho é mais rápido do que ele é. Vou dar um exemplo. Você falou que você fez uma live com quantas pessoas? 35 pessoas. 32 no pico. 32 pessoas. Você falou que você fez uma live com Porque a minha primeira turma tinha 50 alunos. 50 alunos. Quando ele vê você e vê aquela pancada de pessoas, uma pessoa às vezes entra numa live de 50 pessoas, de 30 pessoas e esquece o que são 30 pessoas. No seu quartel tinha 120 pessoas, então você tem uma memória visual, concreta, visceral do que são 120. E aí o cara entra numa live, às vezes tem 12 pessoas, porque é a primeira live, e ele fala, que droga que eu sou. E ele esquece que não são 250, são 250 almas, 250 pessoas. Você já colocou 12 pessoas e falou para 12 pessoas? 12 pessoas na sua sala. Se você parar para pensar, Jesus, né? Pô, escreveu um dos maiores best-sellers aí, inclusive nem foi ele que escreveu, foi um ghostwriter. Criou, provavelmente, é um dos caras que tem maior número de seguidores hoje, né? Eu sei que tem bastante, mas porra, ele começou sem internet. E ele começou com quantos seguidores? 12. E um era hater. Só que quando a galera entra, eu toquei de fazer 4 anos de faculdade. Pagar. Quanto custa a faculdade? R$1.000? Nossa, hoje em Hoje dia, cara, dependendo não com sei. medicina, Vamos supor que custa R$2.000. Não gosta de fazer conta? 12 vezes
dá 12 mil, vezes 4 anos, vamos colocar 5 não, 48 mil, 30 horas semanais, tô super bem, sou o herói de casa, mamãe vou pra faculdade, papai vou pra faculdade. E aí depois sai da faculdade sabendo fazer 6 em 7? Não, ele sabe que demora esses 4 anos. Quando eu chego pra minha audiência e falo, cara, você vai demorar pra fazer os 6 em 7 em média, que eu estudo com meus alunos, quando você executa o método, 7 lançamentos. Isso vai totalmente contra mim. É a anti-copy, porque eu tô falando que não é tão rápido quanto imaginam. Porque o do Ladeira é mais rápido. E isso, eu falo isso com toda a integridade, tá? O meu não é. O meu demora, é 100 mil reais 7 dias, você vai fazer essa parada toda, o meu não é. O do Ladeira é. Ladeira, cara, é mais rápido. Dito tudo isso, o cara entra lá, faz uma live com 12 pessoas e acha que ele é uma droga. E aí desiste. E ele esquece, cara, que são 12 almas. A gente perdeu a noção disso. E o nível de paciência que o ser humano tem com a faculdade, devido a toda formação ou doutrinação, que não estou falando do nível errado, não, tá? Todo mundo tem uma certa doutrina, isso certo ou errado. Cara, o nível de paciência que ele tem para fundar um negócio digital é muito menor do nível de paciência que ele tem para ter uma profissão. Ele quer o 6 em 7 para anteontem. Ele sabe, olha aí, ó, faz conta aí. Se o cara junta 2 mil reais por mês, quantos meses ele leva para juntar 1 milhão? Não é bom de conta? Com investimentos? Imagina que ele não invista, tá? Para a conta não ficar juro composto. Ah, você não investir? Não, aí vai ser 500, né? Eu fiz a conta, tá? Então me fala, então. Eu fiz a conta, são 41 anos. São 500, inclusive, você tá bem. Porque você dividir. Vamos lá. 500. 41 anos. 41,6 anos. 41,6 anos. Se ele junta 10 mil, vão ser 100 meses, dividido por 12. Eu tô falando isso porque eu fiz essa conta já. Tá? Dá 8 anos. Pô, é 8 anos para juntar 1 milhão. A gente tá falando de você que fez... 7 meses, né? 7 meses. Claro que você teve que aprender uma parada. Claro que você teve que sair da zona de conforto. Mas você tá comprando um tempo que não existe, cara. Então, será que vale a pena eu aprender sobre alinhamento e balanceamento de carro porque eu não quero ser passado para trás pelo motorista? Cara, não. Eu sou passado para trás literalmente. Eu sou o cara que leva o carro na concessionária, eu troco tudo na concessionária. Eu tinha um carro de 2013 até o ano passado que eu ainda levava na concessionária. E tipo assim, cada amortecedor daquele carro era uma desgraça. E eu levava porque aquilo não é o meu métier de negócio. Agora, aprender a fazer 6 em 7 é. E aí eu saía da zona de conforto. E aí eu aprendia sobre essas paradas todas. Por quê? São anos da minha vida. Sabe qual é a ilusão que eu acho que a galera cai muito? Não tem a ver com tempo, não tem a ver com nada. Ela tem a ver com... Eu quero que alguém faça pra mim. Uma das coisas que eu mais recebo na vida é: Leandro, você não quer ser meu sócio? Leandro, me lança. Leandro, meu sonho é ser sua Kátia Damasceno. Leandro, faz pra mim. Eu vou fazer. Ou então assim, Leandro, me recomenda um aluno seu, dos bons. Teve a vez que um tio meu falou: Leandro, tem como ser, porque eu não tenho tempo. Pô, eu sou professor universitário, minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo. Queria que você fizesse pra mim essa parada aí. Aí eu, caraca, tal. Eu também não tenho tempo, tio. Não sei se você reparou, a minha vida também é corrida e tal. Então arruma uns alunos desse seu aí pra fazer, um bom. Falei, você acha que eu vou sacanear meus alunos? Aí ele, como assim? Eu falei, você não tem tempo. Sua vida é corrida. É tudo muito... Então as pessoas... Uma vez eu vi uma matéria, um negócio, falava que pessoas que jogam na Mega Sena, elas têm menos chance de se esforçar para alcançar os objetivos. Aí eu falei, cara, por quê? Aí ele descobriu lá que é porque quando você joga na Mega Sena, sua mente não sabe o que é real e o que não é. E ela fica imaginando que você vai ganhar o prêmio. E ela faz, não sei se você já fez aí a conta do... O que você compraria? Já teve alguém fazendo essa desculpa? Eu nunca pensei que eu ganharia na Mega Sena, então nunca me Não, mas preocupei tem com gente que isso. fala, né? O que você compraria? Não tem essa brincadeira? Eu ajudaria minha mãe, eu compraria uma casa. Sim. O seu cérebro começa a fazer essa fantasia e aí você se esforça menos nas coisas. Então, quando alguém me manda uma parada, Leandro, eu quero ser seu sócio, eu quero que alguém faça para mim, me encontra alguém muito bom para fazer. A verdade é o seguinte: não vai ter o salvador da pátria da sua vida. Você tem que ser o único salvador da pátria da sua vida. Não tem nenhuma outra pessoa que vai fazer por você. Vai chegar um herói, né? Pode acontecer que apareça um herói na vida de um ou de outro. Mas quantos heróis tem por aí? Quantas ladeirinhas tiveram por aí? E eu não tô falando que eu fui o herói da Kátia, não, porque eu acho que a Kátia também foi minha heroína. Mas eu vou falar, cara, eu fiz minha parte.
Cara, eu estudei, eu fiz, eu errei, eu acertei, eu investi o dinheiro, eu arrisquei, aprendi, tomei meus tombos, acertei de novo. E a Kátia fez o dela também. E foi a heroína da vida da Kátia, não foi a Ladeirinha, não. Foi a Kátia. Todo mundo mal sabe o quanto que ela estudava, entendia, aprendia sobre copy, sobre YouTube. Não era uma pessoa que eu fiz tudo para ela e carreguei ela nas costas. Muito pelo contrário, acho que ela tinha um talento que não sei se ela não tivesse a Kátia na minha vida, eu estava sentado aqui nessa mesa hoje, não. Então, cara, não cai nesse conto do... Teve uma vez que um cara me mandou uma mensagem falando assim, cara, eu já tentei de tudo, não sei o quê, não deu certo. O pior jeito de se vender, inclusive, é falar que você tentou de tudo e não deu certo. Quem que vai querer ser sócio desse cara, né? E aí ele falou, cara, pelo amor de Deus, ele fez um pitch ligeiramente desesperado. Tinha tentado de tudo mesmo? Não, 90%, 99% das pessoas que falam que tentou de tudo, Não tentou eu falo, quase nada. Nem deixa eu ver sua tentei de página, tudo. deixa eu ver seu anúncio, deixa eu ver seus vídeos. Você não tentou de tudo, nada, você tentou muito pouco. Mas esse cara foi engraçado, porque ele mandou a mensagem e eu não respondi. Cara, não vou responder essa mensagem. Enfim, deixei pra lá. Aí passou um dia depois, ele respondeu a seguinte frase. Tá vendo? Pelo menos eu tentei. Ele tentou, pô, ser meu sócio. Uma mensagem, uma abordagem. Sabe quantas vezes eu tentei para ser sócio da Kátia? Sabe a história? Não. Quando eu comprei o Fórmula lá, eu falei, preciso lançar um produto digital, vai ser a Kátia. A primeira vez que eu liguei para a Kátia, eu falei, ó, eu tenho um projeto, a gente pode pegar o seu conhecimento, lançar um curso online, vender pela internet. Ela não tem interesse, muito obrigado. Eu falei, tá bom. No dia seguinte, no dia seguinte eu liguei de novo. Ô, Kátia, tá, acho que você não entendeu direito a ideia e tal. Ela, não, eu já tenho agência, obrigado. Eu falei, não, Kátia, eu não quero ser sua agência. Desligou. No outro dia, terceiro dia seguido, eu não dava uma semana, Kátia, eu realmente preciso muito falar com você. Eu lembro que ela falou assim, ó, se você continuar me ligando, eu vou chamar o meu marido. E eu falei, chama ele que eu explico para ele também, porque o negócio é bom, não sei o que e tal. Mas tá bom, se você não quiser, eu vou apresentar essa mesma oportunidade para Renata. Que era uma concorrente dela? Que era concorrente dela, vizinha, inclusive, da mesma... Aí ela falou, não, então você pode vir aqui. Cara... É a cara da Kátia aí. Não, então você pode vir aqui. Só que eu não cheguei lá desesperado. Cara, eu fiz um estudo de todo o mercado, todos os cursos que tinha em Latam, língua hispânica, nos Estados Unidos, a quantidade de pesquisas globais mensais, a quantidade de vídeos no YouTube. Como no Brasil não tinham outros produtos, outros concorrentes assim, os que tinham eram muito fracos, os produtos meio paralelos que vendiam muito. Cara, eu cheguei lá com uma apresentação, tipo a sua, que você estava vendo seu do YouTube ali, que depois disso, ela que me ligava todo dia, e aí, quando é que a gente começa? Que eu fiz uma projeção financeira. Eu cheguei com uma planilha, eu falei, cara, primeiro lançamento vai ser tanto, segundo vai ser tanto, primeiro ano tanto. E ela ficou empolgadíssima. Eu sim estava tentando de tudo. E se desse errado com a Kátia, eu ia com a Renata. Se desse errado com a Renata, eu ia... Por quê? Porque eu não quero terceirizar o meu sucesso. Por quê? Porque eu sei que a maioria das pessoas é ruim. A maioria dos profissionais que prestam serviço é ruim. Ah, Leandro, você está falando que é ruim. Existe um negócio chamado Lei de Pareto. A chance de você pegar algum profissional bom para resolver sua vida é baixa. Agora, a chance de você ser bom e transformar um profissional ruim num bom, aí começa a ser alto. E o pior, que às vezes o cara é bom. Vamos supor que você vai construir sua casa, você tem um... gastando a grana, hein, meu? Porra. Não, tô ligado, tá gastando a grana. Tá nada, tomar café da manhã na casa do Thiago pra fazer a parada lá. Pô, café da manhã é bom pra caramba, meu irmão. E sem peso na consciência. Depois tinha a reunião dos construtores. Eu só via sair um cifrão na cabeça do... Ah, tá bom. Tá quase saindo lá o construtor lá. Dois. Mas imagina você vai construir uma casa e você não quer colocar o negócio. Saiba, faça um mínimo. Porque às vezes você até pega um construtor bom. Só que esse cara, na intenção de pagar boleto, pega 5, 6, 7, 8 clientes. E na hora de despriorizar o serviço, de cortar caminho, ele vai cortar caminho no cara que manja pra caramba ou do cara que não manja. Ah, sim, com certeza. Total, e às vezes não vai falar o quê pro cara? Então, às vezes você até pega um cara bom. Então, saiba o suficiente. E se você vai construir uma casa e não sabe um mínimo disso, você vai perder muito dinheiro nesse processo. Então, o marketing digital, nem que você decida que você nunca vai apertar um botão, cara, por 30 horas, 1 hora por dia, por, sei lá, 30 dias, sei lá, meia hora por dia por 60 dias,
Entenda o básico para você não ser passado para trás. Não só para um cara incompetente, que se vende bem, mas para o cara que é competente, mas não tem capacidade de entregar porque ele tá priorizando outras pessoas, porque o boleto da vida dele tá na garganta dele, ele tem que fazer alguma coisa. Cara, eu acho que assim, engraçado, né? Porque quando você fala a maior mentira do marketing digital, acho que tudo depende da sua referência. Porque eu vejo muita gente falando, né, ao longo do tempo, que a maior mentira é que é dinheiro rápido, é que não sei o que lá. Cara, eu acho que talvez aqui já tenha sido desmistificado para mim. Porque geralmente o que eu acompanho sobre esse assunto, fala-se sobre um dinheiro que vai vir como fruto da paciência, né, do trabalho diligente e tudo mais. Então, na verdade, eu quase que diria o contrário aqui, que a maior mentira para quem eu sigo é que é o contrário, que não é tão demorado assim. Porque a gente, quando vai vender um produto, né, você precisa acertar a expectativa com a sua audiência. Você fala, não, olha, a média são 7 lançamentos e tudo mais. E quase que eu digo que as pessoas elas se preocupam tanto com isso que acabam quase que mentindo no tom de falar, cara, vai ser mais demorado do que pode ser se você se dedicar ao máximo. Para mim, essa é uma das maiores mentiras, né? Pelo menos do pessoal que eu acompanho. Mas o que para mim é realmente uma das maiores mentiras do marketing digital é dizer que você tem um negócio quando você faz lançamentos digitais. Para mim, isso daqui é uma das maiores mentiras. Dizer que você tem um negócio e a linha final também é uma das maiores mentiras. Por quê? Vamos lá, vamos elaborar. Cara, primeiro, por que eu digo que a linha final é uma das maiores mentiras? Porque quando você olha para os marqueteiros que vendem ou para aqueles que usam lançamentos digitais para vender, cara, a gente geralmente fala de faturamento. E quando eu entrei nesse mercado, eu comecei a ver as pessoas falando sobre faturamento. Com o passar do tempo, eu comecei a entender que o faturamento é ego, é vaidade. Então, todo mundo fala de lançamento, de quanto faturou e quanto faturou. E aí a gente, hoje a gente atende quase 200 mil investidores aqui. E eu conheço de tudo. E quando eu vejo as pessoas do marketing digital, são poucas que de fato têm resultados consistentes, como o Érico, Ladeira, né, que de fato construíram um patrimônio. A maioria fez muito dinheiro, mas eles não sabem gerenciar o próprio capital e eles acabam tendo muito menos que eles poderiam ter. Então, para mim, essa é uma das maiores mentiras, né? É focar no faturamento e não na linha final. Só que isso daqui não é um problema do lançamento, pelo contrário. É que eu acho que o grande desafio é o que fazer depois do lançamento. É aqui onde as pessoas erram, não é no lançamento. Porque eu acho que elas fazem lançamento, fazem muito dinheiro, mas o que você vai fazer com o capital daqui para frente é o que vai definir o que vai acontecer com o seu futuro. E eu acho que as pessoas pegam esse capital e ao invés de reinvestir nisso para que ele seja um negócio, ao invés de reinvestir para que você tenha um time, ao invés de você reinvestir no negócio de certa forma, reinveste em você mesmo, não em forma de investimento, mas em forma de futilidades e superficialidades. E esse é aquele estereótipo do marketing digital, onde a pessoa anda de carrão e etc e tal, e nem patrimônio ainda construiu. Então essa vira a maior mentira. Quem é a maior mentira? É a pessoa e não o negócio. Então a pessoa vira a grande mentira do marketing digital, onde ela cria um estereótipo onde isso é o correto a se fazer, todo mundo segue nessa linha e depois você acaba vivendo de palco, né? Você veste uma grande máscara que em algum momento cai. Eu conheci grandes do marketing digital que caíram, conheço pessoas que faturam 10, 15 milhões ou 100 milhões às vezes e que tem pouco capital de fato na conta e pouca liberdade, né? E acabam virando escravos da própria rotina. Então eu acho que o grande questionamento aqui é o que fazer depois do lançamento. O Érico falou, repete. Putz, legal. Só que tem gente que antes disso realiza uma série de outras atividades. E aí você acaba impossibilitando a construção de patrimônio. E outra coisa que tem a ver com essa é o negócio. Todo mundo acha que é empresário. Eu fiz um lançamento, eu sou empresário. Cara, não é empresário. Você não tem um negócio. Para mim, um negócio é um negócio que ele precisa ser construído e ele só é um negócio se ele puder ser vendido de alguma forma. Então, quando você constrói um negócio sempre aumentando a dependência de você, ao invés de diminuir a dependência de você, eu acho que você vai ter uma carreira mais curta. Então, uma das coisas que eu acho que faz a gente estar tanto tempo no mercado, talvez, é a gente criar essa concepção de entender que a gente precisa descentralizar o nosso negócio e trazer gente melhor que a gente para o business. Eu tenho certeza que, por mais que o Ladeira seja provavelmente o melhor copywriter do Brasil, ele tem gente no time dele que escreve muito bem também para ajudar ele a criar escala, né? Então, acho que a maior mentira para mim é a mentira da linha final, e a mentira de ser empresário. E acho que para isso requer um pouco mais de conhecimento do que só o lançamento, né? E acho que é isso que define o futuro de todo mundo que está no marketing digital hoje. É entender sobre esse tipo de conteúdo. É o que vai te levar para muito longe ou que vai te fazer ser mais um apagado, como a gente viu tanto no nosso mercado que começaram junto com a gente. E hoje a gente conta talvez 5 na mão.
É verdade. Entendeu? Muita gente pelo caminho. A maioria ficou no caminho. E pessoas que Entendiam sobre isso. eram maiores que a gente, sabe? Que tinham dinheiro, que tinham tudo. Mas ficaram no meio do caminho. Porque acho que falta a perenidade do negócio. Isso aqui é a chave, cara. Chegar é difícil, mas é mais fácil do que se manter. Entendeu? E acho que falta isso, cara. É porque é um negócio onde tem pouca barreira de entrada, digamos assim, né? Então, chegar no topo, você pode chegar de maneira meteórica no topo, às vezes. Porque, por acaso, você, cara, conseguiu viralizar, aí você fez algumas vendas boas, só que o produto não é bom, daqui a pouco você não consegue vender tanto quanto vendia antes. Se manter no topo com uma concorrência que fica cada vez maior com o tempo, né? Isso realmente é complicado, cara. E eu acho que é interessante essa discussão sobre negócio. Pensa num cara que é filho de funcionário público, depois passa a maior parte da vida adulta num ambiente de carreira. Eu nunca tive uma formação de empreendedorismo. Não mesmo. E eu não tinha... Então, basicamente, eu cometo vários erros da minha vida. Porque o que me leva a ir para o mundo do marketing digital? Criar um negócio? Na verdade, não. Eu tinha dinheiro, cara. Para mim, para minha realidade, eu era rico. Pra você não ter uma ideia. E como é que eu media a riqueza na época? Eu ganhava em um mês o que o meu irmão ganhava em um ano. Meu irmão, formado da Unicamp, em engenharia elétrica, uma das melhores faculdades do Brasil, trabalhava com uma empresa de comunicação de satélite em São Paulo. Ah, Érico, mas a vida de Londres é cara. É cara. Você gasta bastante, também gasta, mas eu, enfim, tinha uma vida normal. E na época eu media minha vida é o seguinte: a cada 6 meses eu podia comprar um apartamento nas 400... Brasília tem área, tudo que é número. Então, no plano piloto, um apartamento de 3 quartos vazados, um lugar, não tô falando que é o mais nobre da coisa não, mas é um lugar bom pra caramba. Então, a cada 6 meses eu tinha juntando dinheiro pra comprar um apartamento. Isso entra no mundo de leilão de imóveis e tal. E aí, então, pensa num cara que tinha dinheiro, que não é a realidade. Só que o que eu não tinha, cara? E eu sou de Sagitário, não sei se você acredita nessas desgraças, não. É meio louco. Não. É meio louco o Sagitário? Não. Meio louco. Dizem que sim. Eu li uma vez e comecei Então, a acreditar nessa né? pra você. Então eu sou Sagitário. Não, reza a lenda que Sagitário gosta de liberdade. Exato, exatamente por isso. Por isso que ele é meio louco, né? E eu não tinha liberdade no banco. Não tinha. E eu queria muito aquela liberdade. Por exemplo, de morar no Brasil. Eu não sabia se eu ia voltar para o Brasil e ter a mesma qualidade de vida. Por exemplo, de tirar férias quando eu quisesse. Por exemplo, de chegar na hora do escritório. Eu não tinha isso. Então, o que entra e me motiva para um cara que já tinha dinheiro, na minha visão, na minha casa, é conseguir liberdade. Eventualmente, eu entro nesse processo e ganho essa liberdade. Eventualmente, eu acumulo o patrimônio que é para mim, nesse processo de ganho de empresa, eu acumulo um patrimônio que eu sabe-se Deus se eu sonhei em acumular aos 47 anos de idade. Um patrimônio que se eu botar na renda fixa, sei lá, dá mais de 1 milhão por mês. Bem mais. Se eu botasse na renda fixa hoje, e eu não estou falando nem de botar em Bitcoin, né? Beleza. Naquele momento, eu me tornei financeiramente livre. E em nenhum momento eu imaginava ter um negócio. E aí eu comecei a comprar negócios. Começa com investimento em ações, fazendo um monte de... Gente, não tá tão ruim a carteira de vocês, não. Cara, você não viu o que eu vendi. Eles estão meio apavorados, Thiago. Não sei o que você falou pra eles, mas eu perdi mais de 700 mil reais em lojas americanas. Aí escolheu mal mesmo, cara. Mas já passou. É que a gente não fala dos podres. E por que eu não falei isso lá na série lá do Investindo Dinheiro, que eu pedi 700 mil reais zerados? Pô, 700 mil reais é pra comprar um carro, um bom carro. Por que eu não falei lá? Porque eu não queria ser um pior que o Netão, entendeu? Pô, o Netão já... Gente, cuidado com o Netão! Eu falei, cara, meu objetivo daquela série é não ser pior que o Netão. E assim, então eu já fiz... Pensa... Meu Deus do céu. Inclusive, agora eu acho que o vídeo que mais vai bombar na série é o do Netão. Vai ter muita música, né? Mas, cara, o que vai acontecer com o Netão, O Netão, ele chegou, a meta dele era chegar no 1 milhão. Pô. Cara, de um vídeo pro outro ele bateu 1 milhão. Total, mas não começou assim, não. Começou deu no churrasco. Começou no churrasco. Naquela Tudo casa gostoso. lá onde a gente toma café da manhã. Pra mim, o mais massa de estar na casa do Franco Rico, eu tô tomando... O Ladeira ia fazer o vídeo lá, fez o vídeo lá, enquanto o Thiago cortava o cabelo. Que é uma coisa incrível. Eu não conseguia prestar atenção nos investimentos do Ladeira, doido pra saber quanto dinheiro o Ladeira tem, porque a gente não mostra. E eu tava sabendo se ele falando e o cara com a tesoura vindo. E eu falei, cara, meu, que massa esse negócio. O negócio é cortar cabelo, né? Que loucura. Mas assim, era isso, entendeu?
E aí eu cometo extremo. Quer saber o erro de 1 bilhão do Érico Rocha? Qual foi? Uma decisão errada que eu tive na vida que me custou 1 bilhão cash Eu acho na minha que mais de conta. 1 bilhão. Cash. Sério, Eu cara? acho que é mais de 1 bilhão. Eu começo a minha... Esse é o erro maior. Sabe se um erro, uma decisão Nossa, que eu tô acredito que curioso. se eu tivesse tomado, eu teria 1 bilhão na conta. Ah. Cash. E você sabe que eu gosto de Vocês não guardar sabem cash, qual né? é óbvio. É Não, muito. tô Qual que você imaginando, mas acha que é será o que é? maior erro que eu cometi Será que eu do tô ponto de vista pensando? de business? Por favor. Bom, do ponto de vista de business, eu diria que é você não ter sido o cara, precursor, criador da plataforma que cuidará dos seus clientes depois, né? Exatamente, da Hotmart. Mas não é bilhão, né? É um erro maior do que bilhão. É, né? porque maior. na época não tinha Hotmart. E eu criei o meu gateway de pagamento. Pra mim. Pra você. Só que eu não tinha visão que qual que é a pessoa que mais ganha dinheiro com marketing digital do Brasil? Tem 4 letras. Não Não. tem 4 letras. Tem 4 4 letras? letras. É a Meta? pessoa que mais ganha. Ele É ganha meta, de né? todo mundo. É a meta. né? Não. Não? Esse cara. Ah, o Zuckerberg? Não, O esse cara ganha mais que a meta. Mais que a Caramba. meta? É. Não, pera aí. Então, calma aí. Mais que a meta? Agora vai rolar o corte, hein? Estão preparados? Né? Pensei no JP. Né? Não. Você É. falou. Não, peraí. Mais que a meta? Começa com L. Gente. Lula. Ah. Gente, não vamos entrar nas paradas de política, não. Porque se o Bolsonaro estivesse no poder, quem que ganha mais dinheiro com o negócio da gente? A gente É tem o que pagar Estado. imposto. É o Estado. E nada de errado com isso, isso não é uma Muitos crítica. boletos. Quem que é a segunda pessoa que ganha mais dinheiro? É a Hotmart. Porque ela ganha um cut do faturamento, não do lucro. O próprio Estado ganha uma porcentagem do faturamento e, tipo assim, não tem como. Então, eu não criei a Hotmart. É, realmente. E eu criei uma empresa de fazer página porque eu achava que ia ser melhor. Então, assim, pensa no Érico de faz. Vocês acham que o Érico é o cara, o visionário. Eu vivo com essa vida, com essa decisão, e era claro. E eu tinha o gateway de pagamento. Eu programei para mim em 6 meses. Nossa. Então, é assim, verdade. pensa num empresário que não é empresário. Porque na época, tudo que eu queria era o quê? Ser Verdade. livre, cara. Porque eu nasci em 28 de novembro, signo de Sagitário, É cara. Sagitário, é tenso. Escorpião é diferente. É diferente, é. Não sei se vocês curtem essas paradas, mas enfim. Eu não A curtia, Malu não. gosta, Até não, que mano. o Ladeira. Até que... Não é que eu gosto, é Você sabe que como é que eu existe, aprendi? Não tem o que fazer. Você sabe como eu aprendi sobre signos? Quem me ensinou sobre signos? Alguém que vende o curso de astrologia. Não, Pedro Sobral, cara. Pedro Sobral? Pedro Sobral falou assim, brother, tu tem que fazer, porque tem as datas de aniversário da galera, então você meio que consegue calcular o signo. E aí ele falou assim, cara, faz um signo. E eu fiz uma campanha de signo. Por acaso você é de Sagitário? Se você é de Sagitário, você deve gostar de liberdade. Eu Se lembro você gostar de desse liberdade. anúncio. Aí Libra, se você é de Libra, você é uma pessoa organizada. Cara, eu tô precisando de pessoas Thiago é organizadas para fundar um Você negócio. lembra? Fundar um negócio digital. E aí, naquele Sabe dia o que eu é, falei, Ladeirinha? Eu sou touro. opa. O que Todas que é? que O que tem. que diz aí? Touro é mais aterrado, assim, gosta de estabilidade, gosta de segurança, gosta de comer, gosta de... É você de- esse cara? Cara, Eu não acredito muito nesses papos aí. Não, mas isso não, que então, eu eu falei, também não. se Agora eu encaixa. vou ver um monte de hater, Não, imagina. eu também não. Mas assim, mas você faz acha que- sentido. Faz um pouco de sentido. Faz. Mas quem não gosta de comer? É, isso é. Mas esse é o ponto. Esse é o ponto sobre signo. O pessoal fala assim, você come Caramba, ele muito, adora você é Ele touro. gosta de liberdade. Por que não gosta? Eu gosto de qualquer coisa que eu falar. Mas Eu é falo, que cara, vamos ser presos, É né? que signo, cara, Como é que é o nome do viés? De confirmação. É de confirmação. Fala assim, pô, você é touro, por isso que você come muito. Então você fala, não, mas na verdade eu sou sagitário. Mas qual é o seu ascendente, touro? Tá Você aí. gosta muito Depende de qual que é a sua Deixa eu lua, ver tá aqui. aí. Você Melhor gosta muito de história- conforto, né? Melhor Você história gosta de um disso. lugar Mas bom. o touro geralmente gosta muito de conforto. A melhor história disso. Não, eu gosto de acampar numa barraca. A melhor história disso é no casamento do Ladeira. O Ladeira vai lá casar com a Paty. Pediu a Paty em casamento dentro do evento do Fórmula de Lançamento. Sério? E ele vai lá, ele faz o negócio lá e na hora ele fica nervoso e tal, vai na mulher errada. Aí a Paty, não, eu tô aqui. Não, foi uma loucura. E aí realmente casou. Sério, se tiver o filme... Era muito Paty, parecido. eu te amo. Eu te amo. É aquela luz dele. Mentira, cara. Eu luz dele, ele vai pra direção errada e as meninas... Quase que a mulher errada aceitou. Não, aí casa. Eu tô na festa de casamento, sentado. E a galerinha do marketing digital tava sentado do lado do Vitor Damasio. Vocês conhecem o Vitor Damasio? muito. Então, o sotaque carregado. E aí tinha sentado do lado uma mulher que era
forma, as paradas que fazem mapa astral. Aham. E tipo assim, eu sou um cara mais cético e tal, né? Enfim, aí o Damasio vira pra ela e fala assim, aê, essa menina aqui é sua aluna, fez 6 em 7. Ele tem uns, mas assim, eu tô tentando. Não, total. É bem Ele parecido, fala bem né? parecido. Aê, ele sempre começa com aê. É, Aê, ele fez 6 em 7, por que tu não lê a mão do Érico Rocha? Leonor. Aí a mulher, não, faz uma astral. E ela começou a fazer, cara, festa de casamento, sentado perto de quem você não conhece. Eu achei interessante. Eu falei, faz meu mapa astral, que dia que você nasceu? Ah, que hora você nasceu? 28 de novembro, 1977, 5 horas da manhã. Ela começou a fazer os cálculos dela, depois ela pegou minha mão e começou a ler e tal, essa aqui e tal. E aí, fala, ei, porra. A mão já não É acredita. que ele não fala mais palavrão, né? Mas ele falava. Então, na minha cabeça, o Damasio vive com palavrão. Ei, porra, então fala carioca, aí o que, né? que esse Érico Rocha é. Aí a mulher começa a ler a mão e fala assim, não, um cara muito inteligente, muito centrado, visionário, calmo. E continua falando. Aí, de repente, o Damasio, ela falou um monte de coisa, né? Aí, de repente, o Damasio vira pra minha esposa, a Juliana, e fala assim, aê, e aí, ele acertou? Aí a Juliana fala uma coisa que me marca pro resto da vida. Pro resto da vida, a Juliana fala assim, cara, quando ela falou que o Érico era calmo, eu parei de escutar. Cara, mas olha, eu tenho que fazer uma pergunta sobre essa questão de gatilho na internet, porque eu recebo muito ela. Que é o fato de que, pô, o Érico começou lá atrás, Ladeira começou lá atrás, Thiago começou lá atrás. Eu fui o que comecei depois aqui. Mesmo assim, hoje, é lá atrás, né? Foi 2017 que eu fiz o meu primeiro lançamento e o mercado mudou. Na opinião de vocês, hoje tá mais difícil porque tem muito mais concorrência, na nossa época tinha menos, digamos assim, era menos gente se arriscando, ou tá muito mais fácil porque, por exemplo, tecnologia hoje ajuda muito a começar um negócio? Nossa, Cara, eu acho que tá mais difícil pro grandão. Por quê? Porque todo mercado que se desenvolve, ele vai ficando mais pulverizado. Sim. Então, imagina que o Flávio Augusto, só tinha ele, pô. Então ele pegava o quê? Todo mercado. Todo o mercado. Agora, não tem só ele. Então Agora a tem fone da tendência... Apple que vai traduzir simultâneo, cara. mas a tendência é que o grandão vai pulverizar e vão ter vários pequenos. Então, eu acho que é a chance de muitos professores de inglês milionários ou recebendo muito bem. Você conhece algum professor de inglês de alguma escola ou de aula particular, normal, que ganha 60 mil por mês, 70 mil por mês? Não. Eu conheço Professor, vários. Ah, você diz o cara que tem a Não, sua normal, escola e vende não. online. Não, o cara que tem a sua escola e vende online, eu conheço vários. Sim. Então, tá mais pulverizado. Tá mais fácil começar para o pequeno, porque antigamente, para começar, era mais caro, precisava de computador. Agora, as armas que você tem são as mesmas do Thiago. E o Thiago já era bem maior quando você começou. Qual que é a arma que o Thiago tinha? Thiago tinha, quando eu olhei o canal do YouTube do Thiago, eu falei, vou começar a fazer o meu. Thiago tinha 200 mil inscritos. Então, quais armas ele tinha? O YouTube, um celular, Facebook Ads, e fazer site e a plataforma de pagamento. Qual a arma que você tem? Exatamente, a mesma. Então, o cara gigante, ele tem hoje a mesma arma. Antigamente não, porque precisava investir na Globo. Precisava investir em um outdoor ou numa revista cara. Aí eu não tinha essa arma. Como é que eu ia jogar? Só ficava rico quem já era rico. Você não conhecia emergente. Agora tá cheio de emergente aí. Mas na época, antigamente era mais difícil começar. Agora é mais fácil começar. Agora é mais difícil se manter muito grande. Mas ainda assim, eu fiz essa pergunta pro JP. Eu perguntei, hoje, agora, atual, foi no último Fire que eu fiz. Então tem menos de 2 meses. Menos de um mês, se duvidar. As pessoas estão chegando no Hotmart Black em mais ou menos... Hotmart Black é pelo menos 1 milhão. Tá. Em mais ou Acumulado. menos tempo do que 5 ou 7 anos atrás. Em menos tempo. Então não é uma questão de, eu sei se eu acho, eu tenho essa impressão. É um dado real da realidade. Mais gente faz 1 milhão mais rápido hoje do que quando você começou. Então é mais fácil para alguém chegar no primeiro 1 milhão agora, em 2025, do que você em 2000 e... Você começou em quanto? 17. E eu 2017, tenho uma né? visão um pouco mais fundamentalista. Porque, assim, concordo. E vou acrescentar uma variável que eu acho que a gente não acrescenta no cálculo de preço, valor, demanda e o que seja. Eu passei boa parte da minha vida adulta criando modelos de precificação de título de dívida pública. Basicamente, eu calculava preço. Como é que calcula preço? É uma coisa... Como é que você dá preço a alguma coisa?
trocentas. Eu comparo quanto custa a sua casa, depende de quanto custa a casa do lado. Então, benchmarking era um modelo de precificação, asset swap, basis pricing, e a coisa começa a ficar muito complicada quanto mais dinheiro tem. Mas tem uma coisa que é 80% da lei mais fundamental de preço. E a coisa mais simples do mundo, oferta e demanda. Oferta e demanda é preço. Tem outros fatores, então, Banco do Brasil, oferta e demanda. Quanto custa a ação do Banco do Brasil? Vou chutar que o Bitcoin também, oferta e demanda. E a maioria das pessoas, quando elas olham para o cálculo do preço, ela pensa em oferta. Há muita oferta. Então, hoje, há uma tendência de ter mais oferta de pessoas que sabem fazer isso. Muito nossa culpa, tá? A gente formou muita gente. Só que a gente esquece de analisar uma outra parte da ponta, que é demanda. E dando um exemplo um pouco mais categórico, uma coisa que todo mundo consegue relacionar. Você vai aqui para o shopping e tem uma coisa que chama Praça da Alimentação. E lá tem o quê? 10, 20, 30 negócios concorrendo frente a frente pelo cliente. Então, é um ambiente onde você quer montar o seu negócio de fast food. Vamos olhar para mercado. Quanto custa um aluguel num shopping? Não sei, depende. Mas eu vou chutar que é um dos aluguéis mais caros para o negócio. Mas peraí, como é que eu vou pagar mais? Por que eu vou pagar mais caro para um lugar onde eu estou indo para mais concorrentes? Porque existe uma teoria que a demanda é tão grande ali que aquilo compensa o fato de pagar mais caro. Então, uma das coisas é a oferta, é a facilidade de ferramentas. Outra coisa é a demanda. E eu acho que o Covid, em 2020, ele muda o negócio. Ele tira muito do preconceito que as pessoas tinham de fazer um curso online. O cara estava no churrasco, o médico está no churrasco e fala assim, não vou fazer um churrasco, eu vou estudar a forma de lançamento, vou estudar um PDF e um curso online. Porra, ele era, sei lá, dava justa causa no casamento. Só que, com o tempo, as pessoas foram entendendo que o modelo formal, que é o modelo que antigamente tinha o gold standard, o standard de ouro, cara, o sonho da minha mãe era eu fazer uma faculdade boa. Basicamente, a minha vida foi estruturada por 20 anos para eu fazer uma faculdade boa. Aquele era o gold standard. Você já foi numa graduação de medicina, brother? E, eu curto pra caramba os médicos, a maioria dos meus amigos hoje são médicos, meus vizinhos é tudo médico, tá? Mas depois que eu entrei nesse mundo dos médicos, é uma das maiores celebrações que eu já presenciei na minha vida. E quando eu falo celebração, são pais que estão emocionados. Agora o meu filho está... Minha mãe fala assim, meu filho, agora você está encaminhado. Ela chama de encaminhado. Minha mãe chama de encaminhado. E esse era o gold standard. E muito pelo Covid, já não é mais o gold standard. Porque muita gente que está fazendo medicina agora sabe que por oferta e demanda, não justiça e injustiça, tem muito mais médico. E quando tem muito mais médico, aí ele não tem noção, mas o cara vai sofrer plantões, ganhar pouco, condições insalubres. Eventualmente, até lá na frente dá certo e sabe-se Deus se vai dar certo. Então, o Covid, ele aumentou e tirou um pouco do preconceito. Ele abriu o mercado de uma maneira... E, cara, foi um boom. O negócio cresceu 3,5 vezes no Covid. O ano seguinte continuou crescendo 3,5 vezes. Não, tem um pico, vale. Só que o vale do Covid é anterior, era maior do que 2019. Então, eu acho que agora existe muito menos preconceito. Existem pais que se fazem a pergunta antes. Será que meu filho deve fazer faculdade? Nada de errado com o dever fazer faculdade. Eu tenho feito essa pergunta agora. Será que meu filho deve fazer faculdade ou ele deve fazer algum... Vou falar a palavra do capeta. Algum curso. Porque antigamente isso era sinal de falha como um pai. Sim. Sinal de derrota, sinal de fracasso. Eu me faço essa pergunta. Faculdade é mais do que simplesmente o ensino, tem o social. Sim. Eu não quero entrar nesse processo. Mas isso abriu a mente das pessoas. E o Covid abriu a mente das pessoas, porque muitas pessoas entraram nesse mercado. Não, muito mais gente compra online então, pós-Covid. Eu acho hoje, resumindo a minha resposta, que a demanda aumentou muito mais que a oferta. Por quê? A demanda acontece com uma visão de oportunidade. Agora eu tenho uma oportunidade, eu posso aprender marketing digital com o Érico, com o Thiago, aprender finanças com o Thiago. Isso acontece assim, ó. E formar um cara que sabe fazer o que a gente sabe
Demanda. Demanda muito mais tempo. Eu não consigo correr atrás da demanda que existe mais. Logo, quando eu comecei, até quando você entrou, fazer o 6 em 7 era maior, 100 mil reais em 7 dias era a maior comemoração que o cara tinha. Ele tinha sucesso. Hoje em dia dá até depressão. Eu não tenho meta de formar 6 em 7. Eu tenho meta de formar faixa preta. Hoje em dia, os 6 em 7, que era na época, hoje são o que eu chamo de faixa preta. Inclusive, no meu método não chama nem faixa preta, chama de faixa marrom. Daqui a pouco vira faixa amarela. E não é querer desmerecer, não. Porque as aspirações estão muito maiores. Então, hoje, o 2 milhões por ano é o 6 em 7. Hoje, às vezes, o cara faz 50 mil reais por mês e briga comigo. Não fiz o 6 em 7. Pega, vende, usa mal o capital, toma a decisão errada... Aí começa a ficar ganancioso, porque começa a ter que bancar um estilo de vida ou ver que pode vender um pouco mais agora, começa a ser muito agressivo, perde sua audiência, perde sua autoridade, não tem mais reciprocidade da audiência, então somem. Então, se eu pegar hoje finanças, o número de pessoas que eu conheci, que em algum momento viveram finanças e hoje sumiram, cara, é muito grande. Então a mortalidade foi muito alta. Então você vê um mercado com uma mortalidade alta, só que um hábito de consumo de demanda que só aumenta. Então isso daqui eu acho muito poderoso, né? E por outro lado, cara, de verdade, assim, hoje eu fico lembrando na época da XP, assim, que uma vez eu estava conversando com eles e eles foram questionados sobre as corretoras novas que estão entrando na época, né? Se isso daqui era bom ou ruim para a XP. E aí é um pouco parecido com a praça de alimentação, um pouco parecido com a rua onde vende lustre, né, em São Paulo. Você tem um pouco do conceito top of mind, né? Então, se mais gente entra, geralmente tem alguém que se beneficia. Quem se beneficia é o topo da cadeia. Então, se mais gente entrar na marca digital, né, o que acontece é que, por exemplo, o Érico e o Ladeira vão se beneficiar. Porque indiretamente ou diretamente, essas pessoas vão chegar neles. Porque eles são top of mind do segmento. Então, quando você for da Kátia, cara, mais gente entra no mercado, eu não sei o nome de ninguém fora a Kátia, mas muitas pessoas passam a conhecer a Kátia, porque ela é top of mind. Então, acho que se você se posiciona para o longo prazo, cara, você só vai crescer. E se começar hoje é mais fácil ainda, porque é muito fácil você produzir conteúdo hoje e as pessoas acabam se acomodando. E o que eu vejo é que quando você vem no curso, a pessoa aplica, dá certo. Mas a pessoa ela vira uma replicadora de conteúdo, né? E quando o Érico falou que aprendeu o repete, o que eu aprendi é o aprimora. Né? E acho que está implícito nisso no repete, né? Então, acho que são 4 tipos de pessoas que existem. Você tem o copiador, o replicador, o aprimorador e o inovador. Cara, é muito difícil ser inovador. É quase impossível ser inovador hoje. As pessoas não têm capacidade de inovar. Não tem, é muito difícil. E aquelas que têm, nem sempre vale a pena inovar, porque elas vão passar tanto tempo tentando descobrir alguma coisa nova que quando elas descobrirem vai vir alguém maior e vai pegar a ideia delas. Agora, o aprimorador, ele é a melhor relação de custo-benefício, porque é quando você pega uma coisa que funciona e você faz diferente, só que melhor, né? E a maioria das pessoas hoje, em todos os mercados, elas são copiadores e replicadores. Então elas ficam fazendo algo, cara, sem mudar. Elas não conseguem ir para o segundo grau de pensamento. Elas não conseguem fazer a pergunta que vai levar elas à próxima resposta, né? Elas só continuam fazendo a mesma coisa. Então quem tem um mínimo de penso e tem coragem de se fazer uma pergunta, que é a pergunta que vai te levar para o próximo nível, sempre vai ter espaço no mercado. Né? Todo mundo só pega o que está dando certo e faz. Mas eu nunca faz a próxima pergunta. Então, eu acho hoje que, por um lado... né, e qual que é a pergunta? Depende do mercado. Mas, por exemplo, eu diria que, cara, sei lá, se você está olhando um carro de luxo, a pergunta que as pessoas geralmente se fazem é quanto custou? Né? Ou que legal, quanto corre, alguma coisa assim. Eu posso fazer uma adenda? Eu vou fazer uma pergunta, então. Só entre a gente aqui, quanto custou seu relógio? Eu tô o tempo inteiro olhando o relógio. Esse pode ser um bom exemplo, né? Eu nem te mostrei, né, Benê? Não, mas eu vi. Mas eu tava olhando. Você viu? É bonito. É novo, né? Eu vi que era novo, né? Cara, a história desse relógio é muito boa, cara. É muito boa. Quebrei o raciocínio total, Quebrou o raciocínio né? total, né? Total. Mas vamos pegar o relógio pra contextualizar, então. Tipo assim, se alguém olha pra esse relógio, a primeira pergunta que às vezes as pessoas vão fazer... Só fala pra galera que tá vendo o relógio. Que relógio é esse? Esse aqui, cara, é um Patek, né? É um World Travel. Bem legal, cara. Ele é se eu não me engano, é o primeiro relógio que tem isso, mas ele tem o horário em todos os fusos do mundo. Isso tudo mecânico, né? Esse aqui é suíço, né?
Então, assim, é bem legal, né? Então, se você aperta aqui, ele vai... Opa, a câmera tá... Ele vai mudando o fuso, né? É bem Ô, legal. Pio, o meu, se apertar aqui também, eu acho que eu consigo calcular. O seu é muito melhor, né? Mas, assim, quando você olha para um relógio desse, dependendo de quem olha, a pessoa vai se fazer uma pergunta. Vai falar, poxa, quanto custou? Eu E aí você confesso. responde. Mas é normal, qualquer pessoa faria isso. E aí, poxa, custou quase 70 mil francos suíços, né? E Pera, só então um é pouquinho, isso. traduz isso pro nosso mundo aqui do Brasil. Putz, Vai dar quase Francos 500 mil. Estevãos. Quase 500 mil. Só que assim, é um negócio que hoje, poxa, só de você tirar da loja ali já vale talvez quase 30%, 50% mais. Porém, beleza, você pegou um relógio desse. Primeira pergunta, quanto custou? Essa pergunta não te leva para ação, sabe? É o primeiro grau de pensamento. A segunda pergunta, né, se você estiver estudando de longe, é: caramba, o que esse cara fez para conseguir ter o dinheiro para comprar relógio? Então você está indo para um segundo grau de pensamento. E a terceira pergunta talvez seja: poxa, será que eu posso fazer o que esse cara fez? Se ele fez, será que eu consigo? A quarta pergunta é: poxa, mas se ele fez isso, como que eu posso dar o primeiro passo para fazer isso? Então, a próxima pergunta vai te levando para o segundo grau de pensamento, o terceiro grau de pensamento, que é o que as pessoas não se fazem. Elas só pegam, sei lá, você falou que estão falando dos reels que eu estou fazendo. A pergunta que as pessoas se fazem é: cara, como que eu posso ver para copiar? E faz igual. Essa pergunta como se faz. Né? Pega o que está dando certo e copia. E acho que como essa mentalidade de massa, que eu chamo que é a mentalidade de gado, que é fazer tudo na mesma coisa, é muito fácil você entrar no mercado como esse e se fazer a próxima pergunta, sabe? Então, por isso que eu acho que é tão fácil hoje você entrar no marketing digital. Você tem, então, o efeito da mortalidade dos produtores, você tem a mudança de comportamento de demanda, que aumentou muito e vai continuar aumentando, porque é gigantesco o espaço que a gente para crescer ainda. Igual a Ladeira falou, vai numa palestra de gente que deveria estar usando isso e quase ninguém usa, e quem usa não sabe, e os poucos que sabem não tem os números na ponta da língua, e quem tem os números talvez nem consiga converter. Né? Então, assim, tem muito para crescer. Então, falta pessoas que se fazem perguntas e questionam. Acho que me fez sempre tomar decisões diferentes na vida foi me fazer a próxima pergunta, sabe? Então, você pensa, né, assim, tá todo mundo indo para uma direção, que é mentalidade de gado. Cara, é óbvio que se você for para essa direção, você vai ter o mesmo destino que eles. E eu não quero. Então, eu simplesmente vou pro outro lado. Só que aí existe um preço disso, né? O preço do sucesso é o julgamento. Então, E do eu talvez nunca fracasso fui... também, né? Do fracasso, mais ou menos. Às vezes não. Geralmente não. O preço do fracasso é baixo, é negativo. Não, na internet o fracasso não tem julgamento. Porque se for um fracasso, porque ninguém te viu. Mas sabe um negócio O cara que eu... fracassado é acolhido. Entendeu? O cara que vence, ele é criticado. É assim que funciona. Isso é verdade. Eu nunca fui tão odiado, mas nunca tive tanto sucesso também, ao mesmo tempo. Isso é natural. Sabe um negócio que você falou aí que eu fiquei refletindo, né? Sobre o grau de novas perguntas e tal. E sobre esse pensamento de gado, né? E, alguns negócios... Onde é que as pessoas morrem de negócios digitais? A maior parte dos negócios digitais morrem antes mesmo de começar. Como assim? Quantos caras você conhece que começaram a produzir conteúdo? Ou que produzem? Quantos, tipo, uma amiga sua que começou a fazer, Muita gente. ela faz, o tempo volta, inteiro. para, faz, Aham. volta, para, não dá certo, faz, volta, vou começar, vou voltar. Quantas vezes você já ouviu alguém falar, vou voltar? E nesse processo de Ixi, produzir conteúdo, nunca fizeram uma oferta ou venderam um produto para sua audiência. É só você fazer, sabe a conta, sabe quantos produtores de conteúdo tem no Brasil hoje? Pessoas que se consideram produtores de conteúdo. Ou no Instagram, ou no YouTube. Nossa. 1 milhão? 12 milhões. 12 milhões? Nossa! 12 milhões. 12 milhões? 12 milhões de criadores de conteúdo. Sabe Que quantos loucura. infoprodutores tem? 1 milhão. 300 mil. Caramba! A Por proporção quê? é. O que é a diferença de um criador de conteúdo? Criador de Cada conteúdo ser é um um infoprodutor. blogueiro. É o cara que Criador de Pode ser conteúdo. influenciador. Eu já vi os perfis assim: É. criador de conteúdo é o cara que bota um vídeo rolando e ele só tá assim, ó. Cara, isso é bizarro. Tem esses criadores também. dá view, Tem mas esse. porra. Esse é um exemplo. É o cara que faz TikTok. Às vezes ele é até um médico que cria conteúdo, mas ele não vende um infoproduto. Ele tem lá uma parada lá. Só a pra medicina divulgar o dele, trabalho dele. pra divulgar o trabalho dele. Então, desses aí são 12 milhões. Infoprodutores, 300 mil. Por que você acha que tem essa discrepância tão grande? Porque a pessoa não faz. Porque é Acha muito mais trabalho. difícil e muito mais desafiador, e o compromisso é muito maior. Com certeza. Fazer a próxima pergunta. Uhum. Quer ver uma outra? Assim, quantos criadores de conteúdo tem no Instagram e quantos tem no YouTube? Instagram tem muito mais gente, imagina. Muito mais gente. Por quê? Mais fácil. Fácil. Pegou o celular. Como é que você gravou o seu Reels ali hoje? Oi, gente, beleza? Tudo bom? Não sei o quê, opa. O Brasil vai acabar. Tá. Tipo, ele começou a gravar, Só que mais você gravou- imposto, agora quando você morrer vai ser mais ainda. Você gravou Você deve estar YouTube bravo, também. eu tô bravo, cara. Eu já tava lá. Era diferente, né? Qual deu mais trabalho?
YouTube, né? Aí eu te pergunto, Bem mais trabalhoso. Engraçado. qual dá mais retorno pra você em vendas? Porque o Instagram, na minha opinião, ele te dá... Ixi, isso Um daí é buzz outro e tal. podcast Agora, o inteiro. YouTube, o cara te É. ouve por muito tempo. Sim. Eu falo assim, pra mim, eu troco. Se Mais você falar assim, qualificado. "Leandro, quer fazer uma troca aqui, ó? Seu vídeo contando história." E olha que eles são bons pra minha marca e tal. As pessoas adoram suas histórias e tal. Mas, se você falar assim, "Leandro, o que você prefere? 3 milhões de views num reel seu de história ou, sei lá, 700 pessoas assistindo sua live de 1 hora dando consultoria para um aluno?" Eu pego 700. Disparado, assim, não tem... Agora, o que é mais difícil para eu fazer? Cara, é a live, é o vídeo no YouTube. Aquele lá você deve ter, pô, Que ele falou. planejou, é um vídeo, mas ali Muito é bom. onde você ganha massa crítica de pessoas que confiam em você. Então, você tem que pensar, cara, foge do fácil. Ah, vou fazer um projeto digital. Começa com um plano, bota uma planilha, quanto que você vai vender, o quê. Essa parte dá medo, você é julgado, será que tá bom? Será que vão gostar? Será que vai vender? Se você tá com medo, provavelmente esse negócio vale a pena. Se você tá ansioso, provavelmente esse negócio vale a pena. Se tá facinho demais, você começa hoje, tá só no... provavelmente não vale a pena. Então, é muito fácil criar conteúdo. É muito fácil fazer... E é muito fácil desistir também, não deu errado. Agora... Deixa eu adicionar um negócio também. Acho que eu não sei se a gente vai tocar nesse episódio ou não, que é sobre o assunto IA, mas ao mesmo tempo que hoje é muito fácil produzir conteúdo, eu acho que talvez seja a última janela que você tem de começar a produzir conteúdo. Eu de fato acredito que talvez isso seja verdade, cara. Porque eu não sei qual vai ser o impacto da IA na produção de conteúdo. Eu tenho muitas teses, mas uma delas, e talvez a mais realista, é que o conteúdo ele vai virar tão comoditizado e vai ser tão difícil de você, a olho nu, perceber a diferença de um conteúdo que foi produzido por um humano ou por uma IA. E, na verdade, não sei nem se a gente vai querer consumir um conteúdo produzido por um humano quando chegar nesse nível, tá? Que aqueles que criaram seu nome antes desse momento vão ter uma vantagem competitiva muito grande. Porque eu, vendo um conteúdo produzido por uma IA, eu preferiria ver um conteúdo, se for de finanças, de alguém que é referência em finanças, do que um avatar aleatório. A gente rodava toda noite e a gente pegava as notícias que mais deram audiência no mundo inteiro. E aí depois a gente ranqueava elas, depois a gente passava para um outro mecanismo que criava um roteiro em cima disso, depois passava para outro mecanismo que dublava em cima disso com a minha voz, em outras línguas, depois passou para uma outra que colocava a minha imagem, depois deixava isso aqui pronto para postar automaticamente quantas vezes quisesse no dia em qualquer língua, automaticamente. E aí a gente começou a ver realmente onde que poderia chegar esse negócio, essa escala que poderia ser criada para um mundo de criadores de conteúdo. E aí, nesse MBA de IA que a gente ia lançar, a gente usou o nosso sistema para criar os anúncios com IA. Então, os anúncios, ao invés de eu sentar e gravar, poxa, era um treinamento de IA, a gente criou uma IA para criar anúncios meus, falando para as pessoas se inscreverem no MBA. E falando que era uma IA. Eu Fala sou assim, o Iago Nigro. Eu sou o Iago Nigro. E aqui eu tô aqui, o Iago Nigro, tô te convidando para participar, né, do nosso MBA, que a gente vai lançar, é incrível e tudo mais. Clica aqui e participar do dia. E aí, Os comentários eram 99% assim, poxa, para com isso, tá ficando feio. Você tá falando aí que é uma IA só para parecer que é perfeito e você é mesmo que tá gravando lá no prompter. Para com isso, tá ficando feio. 99% dos comentários eram esses. O pessoal e eu achava que era dizendo o que era uma Thiago. IA. Então, vai aumentar, o nível 2 vai chegar ao 9,5, mas o 9,5, cara, assim, na verdade o parâmetro vai ser outro. O 10 vai ser IA e a gente vai ser o 2, entendeu? Acho que vai acontecer. Então as Eu acho que pessoas vai já ser não mais conseguem rápido diferenciar. do que a gente imagina. Tá muito rápido. Por isso que eu disse, essa é a última janela, cara. Ou começa a produzir conteúdo agora, ou você cria o seu nome, porque sabe qual que é o próximo mercado trilionário pra mim? Não. Tem duas coisas. Uma, você falou de Ó, médico. vai dar outro corte. Peraí, Assim, ó. volta. Só um complemento, você falou do mercado de médico, né? Para mim, um mercado de criação que ninguém pegou ainda direito e que vai dar mais dinheiro que médico é o mercado de agro. Esse aqui é o mercado de agro, justo. tá? Hoje tem uma turma dando certo que chamam primos agro, primos do agro. Todo mundo agora tem o primo pobre, aí tem o primo primata, primos do agro. Todo mundo pegou primo, aí pega o SEO e fica brigando com o nosso SEO agora e surfa nessa onda. Mas é seu, o Primo Zago, não? Não. São pessoas muito gente boas, eles e tal. Esses são bem gente boa. Vão e receber aí- um processo? Mas existe um mercado que é o próximo mercado trilionário para mim. Trilionário. Que é o seguinte, é o mercado
de comercialização de direitos de imagem e voz. Isso aqui para o próximo mercado trilionário. Então, Tipo Scarlett Johansson cedendo a voz pro GPT, por exemplo. exatamente. Então, Então, não você pega cedeu, o- né? Mas foram usar. Qual que é o nome do moço ali? Com a voz Tira- grossa mesmo? Sidney Moreira. Sidney Não, é o Cid Moreira. Cid Moreira. Cara, mas assim, o Cid Moreira, em algum momento, a gente não tem mais a voz dele. Cara, você pode pegar e botar a voz dele num anúncio? Você não pode. Né? É dele. Né? Você pode pegar a voz do Ayrton Senna e usar? Você não pode, a voz dele. Mas, poxa, você é uma empresa de finanças. Cara, oferecem milhões de reais para mim, pro Perinho, pra gente fazer publicidades. E em finanças, cara, o número é ainda mais extravagante. Não pode usar nosso nome, não pode usar nossa voz, não pode usar nossa imagem. Agora, no momento que eles não dependem mais da gente para reservar uma diária para gravar, cara, se a gente vendesse o nosso direito e eles pudessem usar nossa imagem, criar o vídeo que eles quisessem, vendendo o produto deles, isso aqui vale muito dinheiro. Então imagina que em algum momento vai ter uma plataforma que vai ser o interlocutor entre quem vai comprar com quem vai vender. Vai ter o home broker dos direitos de voz, basicamente, ou alguma coisa nessa linha. E aí isso aqui eu acho que é um negócio trilionário, e porque eu acho que vai ter muito valor aqueles que criaram seu nome, seu branding antes do mercado ele ser disruptado. Acho que isso vai se sofisticar tanto que a gente vai ter os Por caras blockchain, que inclusive. criaram o nome e um avatar que não existe. Né? Você vê vai ter, como é que é? Maiô. Não sei o que Maiô, né? Não sei o que Marisa Maiô. Maiô, acho que é isso. Eu vou criar um também, eu já até que comecei a criar. Como é que vai chamar? É o Mauro Sunga. Vai ser igualzinho. Bem criativo, Vai né? ser bem criativo. Vou criar o Mauro Sunga. Repete, aprimora. É o aprimorador, cara. Vai ter um Aprimorando. Cara, mas qual a chance disso ser muito melhor do que um humorista real Gigante. que consegue? E aí, cara, vai Pra quem não atingir pegou o muita que ele gente tá e ele vai falando, conseguir é que vender. criaram uma avatar. influenciadora. É influenciadora ela, né? É, uma influenciadora. Uma influenciadora Um avatar, é digital. fake, digital. Marisa E nesse Maiô. E aparece uma processo- senhora de Maiô apresentando um Talk show. Um talk show, é isso. E um nesse programa processo é uma última, ou talvez uma última janela de oportunidade, e é uma janela de oportunidade onde vai ser mais fácil. Por quê? Isso, com certeza. Porque Não você tem precisa da sua cara, não precisa de timidez, não precisa de... Não, as ferramentas, cara, Muita se eu volto lá referência. atrás, esse assunto de a gente vai ter que parar por aqui, senão o podcast vai ter Sim. mais 5 horas. Mas se eu volto lá atrás, quando a gente criou o blog, cara, era mega complicado. Eu Nossa. queria mudar a barra lateral da direita pra Nossa, eu tinha que esquerda. estudar Porque o horrores. pessoal começa a ler pela esquerda, Tinha que então fazer botar a uma barra lá. Pós-graduação da Porra, eu não lateral. conseguia. Aí quando eu consegui mudar a barra, ferrou todo o site. Ferrou toda a parte de comentário. Aí fiquei lá uma semana e a maluco quebrando a cabeça pra achar onde é que era. Hoje, cara, você arrasta pro lado. É super tranquilo. Ou você nem cria mais nada. Você vai lá dar alguns comandos pra IA e ela cria. O Thiago já fez um vídeo assim mostrando. Quero criar um site, não sei o quê. A IA foi lá e criou na mesma Cria um hora. software. Fala, cara, outro dia eu queria fazer um software para gerenciar as tarefas dos meus mentorados. E aí, conversei com o time de tecnologia, eles falaram, vai entrar no radar. Aí eu peguei, abri o chat GPT, que eles iam botar. Eu falei assim, eu quero um software de to-do list, em que quando eu dei o play, eu consigo monitorar quanto tempo cada cara tá fazendo cada negócio. Eu quero um gráfico semanal, mensal, não sei o quê. Peguei umas fotos do Pinterest de uns sistemas que eu gostei e eu queria que o design tivesse bonitinho. Falei desse jeito, bonitinho desse jeito. Cara, 4 minutos, tava pronto. Mandei pros caras e falei, tá aí, só bota dentro do site da Me mentoria. falem com o RH já. 4 minutos, cara. Não, mas é bizarro, cara. Outro dia o Danilo Gatto veio aqui, especialista em IA, trabalhava com finanças, foi pra área de IA. Quando ele viu, falou, cara, esse negócio aqui vai ser gigantesco. Ele mostrou pra mim, ele criou um software pra editar os reels deles, os reels que ele faz. É só pra tirar os cortes, as pausas que ele faz. Então ele vai gravar o reels, ele vai pausar uma hora, ele pausa, volta a ler o texto, fala novamente, aí bota no software e ele tira na hora. E quem criou o programa foi o ChatGPT. Ele mostrou, eu queria ensinar as capitais dos países pro meu filho. Fui lá e falei, GPT, cria aqui um programinha onde aparece o nome do país, ele tem que falar qual é a capital, se for certo você dá ok, se for errado você tem que botar de novo pra ele tentar. Criou. Isso Então, ele não. deu arquivos executáveis, você clica. Cara. Bizarro, pô. Isso não foi agora, isso já tem uns 6 meses. esse E como é episódio- exponencial, o negócio daqui a Assiste, pouco vai você vai estar gostar. sinistro. Eu acredito um pouco nisso no que o Thiago falou. Eu não sei como é que é o futuro, né? Mas acho que está numa janela onde é muito fácil
E depois vai ser mais difícil porque a concorrência não é só humana. Passa a ter concorrência de IAs. Mas E agora global, é uma janela né, muito também. boa, Porque cara. antigamente seu concorrente era só o brasileiro. É, cara. Agora é global. É tipo Mas- o iFood, entendeu? Você tinha uma pizza muito boa no seu bairro. Você competia com as pizzarias do bairro. Com o iFood, você compete com a pizzaria Isso de é São muito Paulo louco. inteira. Quando alguém fala isso que você falou assim, não sei como é que é o futuro, 50% das pessoas vão morrer de medo e 50% das pessoas vão falar, cara, já que eu não sei como é que é o futuro, agora, no presente, é o que você falou, eu vou aproveitar essa janela como se não houvesse amanhã. A minha empresa nunca teve tanta gente trabalhando tanto, a gente se empenhando tanto e projetando crescer. Enquanto tem gente que tá, cara, e agora? Vai vir? Cara, se eu tiver na crista da onda e se eu tiver trabalhando, eu vou surfar essa onda. Se eu tiver com medo, eu vou tomar um caldo na cabeça, entendeu? O cara, agora assim, um pouco da reflexão no marketing digital, jogando um pouco contra todo o disclaimer que você faz para quem entra nos seus treinamentos e tal. Cara, na boa, é muito fácil você fazer dinheiro no marketing digital. Por quê? Antes que cortem só essa frase. Por quê? Porque difícil mesmo, cara, é você, cara, ser um pedreiro. Isso é difícil, cara. Você entendeu? Difícil mesmo é você fazer 5 anos de faculdade pra sair de lá e ganhar 3 mil reais. Isso é difícil, pô. Sabe? Difícil é você abrir uma barraquinha ali pra vender as roupas usadas antes que a polícia te pegue. Isso é difícil, mano. Difícil é você fazer uma faculdade de marketing 4 anos, se não pegar nenhuma DP, pra depois você sair, virar um analista, ganhar 3, 4, 5 mil reais e tal. E talvez daqui a 10 anos você tá ali como gerente. Isso é difícil, cara. Difícil Por isso fazer que eu digo, medicina. de medicina, isso é difícil. É por isso que eu falo, assim, pô, você tá falando que é fácil. É claro que é trabalhoso e tudo mais. O que eu digo que é fácil é que a facilidade é o retorno sobre o seu esforço. Entendeu? A relação de retorno versus esforço hoje, para mim, é desproporcional no marketing digital. Cara, parece que não existe nada no planeta que ganhe disso. Só uma coisa, comprar Bitcoin. Só que talvez há um tempo atrás. Isso daqui talvez tenha sido a melhor relação de esforço e resultado, né? Talvez para enriquecimento aqui. Fora isso, é marketing digital. Porque não tem como. A gente está falando, gente, assim, é que a gente banalizou coisas. Vocês devem lembrar quando vocês começaram. Mas, porra, eu lembro quando eu era garçom ali no Outback, e aí eu tava ali, eu servi uma mesa que era um jogador do Palmeiras, eu servi super bem a mesa, era um dia de jogo, ele tava machucado, não foi jogar, o Palmeiras perdeu, e eu sou palmeirense, servi o cara super feliz no final, posso incluir o serviço? Não. Por quê, cara? Mas aconteceu alguma coisa errada? Não. Ele tava puto por causa do jogo e não me pagou. O serviço que devia dar, talvez, na época, sei lá, cara, 20 reais, meu. 20 reais. Aí eu falei, não, cara, não. Ele falou, não vou pagar o serviço. Não pagou o serviço. E aí no Outback, é o seguinte, você ganha 10%, 3% você paga pra cozinha, 7% fica pra você. Como eu não ganhei nada, eu precisei pagar a cozinha do meu bolso, de outra mesa que eu ganhei no serviço. Isso daí é difícil, mano. Isso é difícil. Difícil é pegar, você sai daqui cansado, aí no outro dia acordar cedo, ir pra faculdade, aí logo depois você trabalhar numa balada, que eu era barman também ali, não dormir, e chegar no domingo e falar, mano, amanhã é segunda, não tenho o que fazer. Isso é desesperador. Isso é difícil, velho. Por isso que eu falo que, claro que a gente tem que fazer os disclaimers sobre expectativa, mas a melhor relação de esforço e resultado do planeta hoje, financeiramente falando, é marketing digital. Não tem nada mais fácil. Traduzindo que fácil significa esforço, resultado pelo esforço que você coloca, do que isso, entendeu? Então, assim, a gente põe muitos disclaimers, mas, cara, a gente tá falando de milhão, a gente tá falando que dá pra ganhar 100 mil reais. Sabe, cara, 100 mil reais. 6 em 7 é muito dinheiro, mano. Lembra que vocês não tinham 100 mil reais? Sabe qual que é o difícil? Rapidão, eu demorei. Eu lembro que o primeiro cara que eu contratei, que é um amigão meu, um cara que eu admiro, ele chama Henrique. Ele apertava parafuso na Mercedes. Beleza? Ele apertou o parafuso na Mercedes, cara, por muitos anos, depois começou a trabalhar comigo, e aí eu trabalhei até os 26 anos praticamente, antes de vender minha empresa, e o Henrique tinha mais dinheiro que eu, mano, apertando parafuso, porque ele pegava, tinha um dinheiro guardado, eu tinha que pagar dívida, investir em empresa, pagar conta e tal, cara, e lá com mais ou menos 26 anos de idade, eu devo ter batido 100 mil reais, cara. Só que trabalhando num nível altíssimo. Desde os 17 anos, praticamente, até isso, para ganhar meus primeiros 100 mil reais, mano. Cara, ganhar 100 mil reais é loucura. É uma coisa que muda a sua vida. E dá para fazer isso com marketing digital, sabe? Só que aí não é 100 mil. É que a gente tenta segurar, mas dá para chegar em 1 milhão. Cara, eu conheço gente... Quem tá assistindo a gente deve olhar, às vezes, para uma galera que produz conteúdo
e fala assim, não tem como esse cara ter 10 milhões de reais assim, não tem como esse cara ter feito isso, não tem como, e tem, cara, porque o cara foi mais corajoso que você, não melhor que você. Então, pra mim, se você tem um conhecimento, o maior definidor, assim, do seu sucesso mais digital é ter coragem, porque você tem que entrar, cara. E se você entrou, vai ter gente com mais talento que vai fazer mais cedo, tem gente com menos talento que vai fazer mais tarde, só basta paciência. Coragem é uma virtude que não dá pra fingir, bota coragem, paciência, conhecimento técnico, e aí depois aprende a preservar capital. Pra também não pegar e se entregar à ganância, decisões erradas e quebrar, entendeu? Assim, é oportunidade única, cara. Só faltou uma coisa nessa frase aí pra ficar perfeito, cara. QR Code na tela. Essa é muito Tá em algum lugar por aqui. No dia 27 de outubro, vocês vão ter acesso a esse conhecimento que une essa parte de ganhar dinheiro pela internet com a parte de preservação e aumento desse patrimônio ao longo do tempo com os investimentos. Mas o que você falou é perfeito, cara. Sabe o que é o difícil que eu acho? É conceber que isso é real. Porque a gente foi treinado a vida toda. Assim, minha família também, funcionário público, meu pai saiu para empreender, vamos dizer que ele não deu tão certo no empreender. Então eu ouvia frases assim, e minha família, funcionário público, não era juiz, não. Era funcionário público auxiliar administrativo, das coisas assim. Então, eu lembro que eu tinha uma tia que trabalhava na procuradoria. Isso não saiu da minha cabeça, porque foram muitos anos ouvindo coisas desse tipo. Lá tem o elevador do juiz, do desembargador, e tem o elevador do resto da galera. Então, aí eu entrei no do desembargador, que eu não sabia. Ela falou, não, isso aí não é pra gente, não. Cara, imagina se eu vi isso a vida toda. Falava, ó, aquilo ali é apartamento de juiz, é casa de juiz. Então, você começa a não conceber, porque o que você concebe é que você tem que trabalhar, receber um salário, que a vida é difícil. E alguém pega e fala, nossa, é muito fácil. Aí por isso que tem gente que aí pega seu corte lá e bota, primo rico diz que a vida é fácil, você não sabe. Não, cara. É porque você foi treinado a achar que é difícil, mas é só fazer a conta e ver que é possível. Tem outro E caminho. o que enriquece nunca vai ser a habilidade técnica. A habilidade de saber gravar o vídeo. A habilidade, tem muita gente muito, muito melhor do que eu tecnicamente. Em escrever, você fala, o Leandro é o melhor copywriter. Cara, eu acho. Sou mediano perto de um escritor talentoso, que ganha muito menos que eu. Tem muito escritor extremamente talentoso. Tecnicamente, cara, muito acima de qualquer coisa que eu possa fazer. Mas eu ganho muito mais que ele, por quê? Não é técnico. Se não é técnico, é o quê? Muita gente vai achar que é tático. É se organizar para conseguir ser um bom... Você conhece um monte de humorista, você estava lá no Albani. Ele é um que ele consegue ser técnico, tecnicamente um bom humorista, e tático. Ele se organiza para conseguir fazer os shows. Eu conheço um humorista que é muito foda, desorganizado, não tem agenda, tá, beleza. Habilidade técnica, tática é organizar. Ó, a Camila tá aqui, ela é tática, ela resolve a nossa vida. Senão não acontecia as coisas. Aí vem a outra, que enriquece mais ainda, que é a estratégica, que é saber o que fazer e por que tá fazendo. Você sabe por que você cria um vídeo no YouTube. Você sabe por que você tem esse canal aqui. Esse podcast, ele não tá aqui à toa, ele é uma peça de uma estratégia bem montada. Aqui é onde as pessoas começam a ficar ricas de verdade. Elas estrategicamente sabem posicionar as peças para objetivos específicos, taticamente conseguem fazer, tecnicamente executam bem. A menos importante é a técnica, que é o que você falou, é fácil. E aí tem outra camada mais importante ainda, que é a que você falou, que é a coragem, que é a habilidade comportamental. Falar, cara, eu vou ter estamina para fazer, eu sei por que eu estou fazendo, por quem eu estou fazendo. E aí é onde que você consegue ver as pessoas que têm sucesso, as que têm uma... É você, Érico, a força comportamental absurdamente forte, né? O poder da palavra que você fala, não vai dar, o períneo, um cara disciplinado, o tamanho da sua ambição. No meu caso também, eu acho que eu não sou nem o cara mais disciplinado do mundo, mas eu provavelmente sou mais comprometido. Cara, uma vez que eu dei a minha palavra num negócio ali, eu fico agoniado e tento reclamar. É o comportamental. E onde eu falhava, eu passei 10 anos falhando, era em achar que não era pra mim. Cara, não consigo, não é pra mim, eu não sou... Era inconcebível eu ser rico. Até hoje, às vezes, eu olho, cara, será que caiu a ficha onde é que eu tô? Ontem eu fui dormir pensando nisso. Cara, ó, eu vou ter que encerrar. É um cara. Porque tem muita coisa pra gente falar aqui, mas Maria Tereza daqui a pouco tem que mamar. E eu tenho... É isso aí. Acaba. Então, o que eu ia falar, porque tem muita coisa pra ser dita ainda, novamente, pra quem tá assistindo, pessoal, se inscrevam na lista de espera da Black Friday pra vocês verem tudo que vai estar na oferta. Porque é muita coisa, não dá pra falar aqui, seria muito extenso. E também pedir pra vocês divulgarem as redes sociais, para que o pessoal possa acompanhar mais do conteúdo e ficar mais inteirado da oferta.
boa. Leandro Ladeira M no Instagram. Se você procurar Leandro Ladeira, você é o primeiro lá. E eu faço todo dia, se você quiser conversar comigo, eu tiro dúvida das pessoas no meu Instagram todo dia ao meio-dia. Então abro lá uma live, escolho alguém que está querendo conversar comigo, fico 1 hora fazendo uma consultoria gratuita para algum seguidor. Por que Ladeira? Meu sobrenome. Ah, não, cara. Ah, não tem como. Assim? É. Sem storytelling, nada assim? Sem storytelling. Agora, por que Ladeirinha? Ladeirinha? Eu não Por que sou. Ladeirinha? Eu não tenho Eu dei vai esse ter. apelido pra ele e pegou. Ah, não, Parece cara. um traficante, não Não, parece? inventa uma história melhor, vai. Eu vou te perguntar de novo no próximo podcast, vai. Cara, Cria sobrenome. uma história melhor Você aí. tá igual teve uma vez que eu tava. Eu sei que dá pra contar, é curta a história. Vai. Eu sei que você conhece, né? Eu tava num evento de mentoria, né? Aí, como é que era o nome da mulher? Ai, cara, era uma mulher que tinha um nome japonês, né? E eu tava falando dos nichos. Ó, fulano fez com inglês, ciclana fez com um curso de artesanato, a outra fez com curso de finanças, a outra não sei o quê. A outra fez com amiguria. Amiguria é tipo uma técnica de artesanato, né? Tipo bonequinho, né? É, Tipo bonequinho. crochê. E a outra fez com akishi. Aí eu, o que diabo é akishi? Quem é do akishi? A mulher levantou a mão, eu falei, pelo amor de Deus, o que é akishi? Aí a mulher falou assim, é o meu nome. Nossa. Cara, no meio da palestra, assim, mais de 1000 pessoas. E eu ainda tinha, assim, mais ou menos uns 30 minutos de discurso. Era a abertura do evento. Eu falei, Começou cara, bem, né? então vamos pro primeiro palestrante. E aí chamei a pessoa. Então, mas você não sabia que era meu sobrenome? Não, cara. Você achou que é porque eu Ah, tava... eu pensei que tinha uma história, né? O Sobral é subido, eu sou descido. Não, uma ladeira pode ser pra cima também, né, cara? É verdade. Ela deu pra É só difícil. Leandro Ladeira. Eu sou o Érico Rocha, Instagram Rocha Érico, YouTube Érico Rocha. Eu tentei pegar o Érico Rocha do Instagram, nem pegou, então eu chamei de Rocha Érico Ah, mesmo. Tá bom. É? É tipo isso. Tá, Tentou real? E pior que eu não conheço nenhum outro Érico, cara. Você já encontrou um outro Érico de verdade? Não Eric, não Henrico, Érico. Não. Eu não conheço, cara. É. Tipo, É bem comum. e existe um Érico Rocha. Érico Rocha. E no ele tá Instagram. lá com o Instagram, mas eu tô com Rocha Érico e tô bem resolvido Rocha com Érico. isso. Tá certo. Não. E Thiago Nigro no Instagram, por favor. E no TikTok também. A gente faz umas brincadeirinhas lá que estão muito bem. E, obviamente, se quiser conhecer mais sobre o produto, segue a gente no Instagram. show. Vou falar E muito sobre vocês isso lá. encontram a gente aqui semanalmente no canal dos sócios, sempre com um episódio novo para incrementar aí a vida de vocês. E também me encontram no @maluperini lá no Instagram. Vocês me encontram no Instagram Bruno_Perini, no canal do YouTube Você Mais Rico, semanalmente aqui nos Sócios. Para quem assistiu, nosso muito obrigado pela audiência, os convidados, obrigado pela presença, espero que voltem mais vezes. E é isso, pessoal, um grande abraço e até a próxima. Beijos.